E vamos colocar no grupo. Bom, pessoal, é um grande prazer tê-los aqui nessa noite. Vai ser uma noite muito fascinante, eu diria, para todas as descobertas que nós vamos ter hoje em relação ao que a gente pode melhorar, não apenas em relação à questão do sono em si, mas todo o ciclo sono-vigília. Eu acho que os insights que a gente precisa ter para descobrir uma forma de ter aproveitar ao máximo cada hora de descanso que a gente tem, tá dentro daquilo que a gente, das escolhas que a gente faz durante o dia. Então, eu vou trazer aqui uma visão muito ampla aí, de como que a gente vai se comportar, no nosso ciclo sono-vigília. Esse aspecto é importante porque não adianta a gente chegar em casa num certo nível de aceleração, né, e tentar relaxar de alguma forma. A gente vai precisar montar aí um arcabouço bastante produtivo para aproveitar ao máximo condicionamento ao relaxamento. Então, uma coisa que eu quero que fique muito claro desde o início aqui na nossa mentoria de sono é que o mantra dessa nossa mentoria deve ser: todas as escolhas que nós fazemos acordado influenciam profundamente na qualidade do nosso sono. E a qualidade do nosso sono vai influenciar diretamente na qualidade da nossa vida, de como vai ser o nosso dia. Porque não adianta a gente tentar ter uma saúde física, mental e emocional diferenciada sem ter tido a capacidade de um relaxamento mais profundo à noite. E o que nós estamos acostumados a ver aí fora é uma sociedade da exaustão, uma sociedade acelerada, uma sociedade onde não existe mais vias para o descanso, não é mais valorizado o momento da pausa. Isso tem trazido graves consequências sociais. A gente vai ver algumas coisas assim e nós vamos entender como que a gente vai manejar o nosso cérebro para ele aceitar o máximo do descanso possível numa sociedade como a nossa. Eu já vou me apresentar, mas antes de tudo eu queria fazer uma pequena introdução sobre o que tem acontecido nas nossas sociedades modernas, que desde o surgimento do iPhone 7, que foi quando apareceu nos smartphones de touchscreen, onde toda a nossa vida ficou resumida dentro de um iPhone, a gente acabou mudando o nosso comportamento de uma maneira muito rápida. A questão informacional foi muito veloz e o nosso cérebro não estava preparado para isso. Então, como que a gente lida com uma coisa que a gente não está preparado? Bom, isso chama de uma função adaptativa do cérebro. O cérebro teve que se adaptar de alguma forma e o que aconteceu foi que a gente não conseguiu acostumar, condicionar nosso cérebro a ter uma adaptação rápida, tão rápida nesses últimos 15 anos, menos do que isso, quando a gestão informacional acabou sendo enorme, é, avalanche de informações, tudo ao mesmo tempo agora, as pessoas não têm mais tempo de não responder informações, de mensagens, de demandas em plataformas digitais. Isso sobrecarrega o cérebro com neurotransmissores excitatórios e a gente acaba não conseguindo entrar num relaxamento antes de dormir, um relaxamento mais profundo. A gente não tem conseguido acessar, digamos assim, um condicionamento cerebral de relaxamento. Isso tem causado profundas implicâncias sociais na nossa sociedade em relação à dificuldade de adaptação a isso. Onde que eu comecei a entender isso? Bom, em primeiro lugar, meu nome é César Grum, eu sou especialista em odontologia do sono e disfunção temporomandibular. Me especializei também em neurociência, neurociência do sono, psicologia positiva e mindfulness. Foi onde eu busquei respaldo para tratar as pessoas que começaram a chegar no meu consultório. Há 25 anos eu trabalho com sono, mas uma coisa mudou, algo mudou na minha percepção de sono nos últimos 10 ou 15 anos. Foi justamente quando eu toquei no assunto para vocês, de que mudou a forma como a sociedade se relaciona com a informação.
E eu comecei a receber muitos pacientes com grandes dificuldades para dormir e dor crônica, né? A dor crônica, disfunção temporomandibular relacionada ao bruxismo severo, a tensão muscular exacerbada. Tudo isso tinha um fundo, um fundo de tensão emocional, mas que estava muito próximo da disfunção do sono. As pessoas não dormiam mais, não descansavam mais num sono profundo, num sono reparador, mas tinham sim um sono muito fragmentado, onde se acorda muitas vezes, e ao mesmo tempo um sono muito superficial, onde você não adentra o sono profundo pelo tempo necessário para essa importante fase do sono. Então, a importante fase do sono profundo, ela dura aí numa noite inteira, em torno de 25% do seu sono. Se você não adentrar essa fase profunda do sono, de forma substancial e perdê-la, você não vai ser uma pessoa revigorada no outro dia. Então, essa é o objetivo do método sono reparador, é trazer aqui quais são as relações que encontraram a sociedade de súbito sem deixá-la relaxar. Como que isso foi acontecer? Né? E nós temos aí alguns fatores que nós vamos debater essa noite. Então, há 25 anos, a minha trajetória começou lá em 98, quando eu comecei a tratar crianças por ortopedia funcional. Existe uma área na odontologia, muitos aqui sabem disso, né? Chamada de ortopedia funcional dos maxilares. E essa área, ela trata crianças que não respiram bem, crianças que têm problemas faciais, e muitas dessas crianças que não respiram bem dormem muito mal à noite. Então, são crianças que fazem apneia, são crianças que roncam. Inclusive, eu vou deixar um questionário aqui no grupo, logo após essa primeira aula. Eu gostaria que vocês, com carinho, eh, lessem esse questionário, imprimissem, respondessem ele e até me enviem no privado depois, se vocês notarem que lá no ranking das respostas alguma coisa a mais apareceu no questionário. Isso é importante para a gente poder saber ou não alguma necessidade de encaminhamento em relação a um transtorno de sono um pouco mais complexo que alguém aqui venha a ter, para a gente entender talvez uma necessidade de uma indicação, mas eu gostaria que vocês respondessem esse questionário e me enviassem depois do privado. Da mesma forma como eu vou enviar, vou deixar aqui para vocês a roda do sono, também vou enviar depois da aula. Vocês vão preencher para isso, para modos de acompanhamento. Lá lá depois de 8 semanas, a gente vai ver como que essa roda do sono vai estar em cada um de vocês, para a gente ter um monitoramento, uma capacidade de medir os resultados que a gente vai ter a partir das práticas que a gente vai inserir na vida de vocês a partir desse momento. Não se preocupem em relação a práticas e a parte de mudança de alguns hábitos, porque isso não é, digamos assim, radical. A gente vai fazer isso de forma muito tranquila. Esse método é um método validado, eu já usei com muitos pacientes meus. Na verdade, muitos e muitos pacientes dos últimos 25 anos se beneficiaram desse tipo de método. E o que aconteceu foi um divisor de águas na minha vida, que eu consegui mudar substancialmente a forma como as pessoas responderam a um sono de alta qualidade, foi quando eu agreguei técnicas de mindfulness e atenção plena que eu quero passar para vocês. Isso tem uma relevância uma grande relevância no método, que fez que a gente conseguiu condicionar o cérebro a relaxar. Então, é necessário que a gente entenda, desde o início da nossa conversa, que o relaxar de um cérebro, ele só é possível através de um condicionamento ou de um tempo que a gente trabalha esse condicionamento. Então, a gente vai trabalhar um condicionamento em 8 semanas. Nós vamos dividir essas 8 semanas em 2 semanas. A cada 2 semanas, nós vamos agregar algumas pequenas práticas e mudanças. Muitas dessas vocês já têm, já fazem, e vão consolidar. E depois nós vamos agregar práticas de relaxamento profundo através de mindfulness e atenção plena. Nada complexo. Veja que eu não vou chegar para vocês aqui e pedir vocês ficarem 20 minutos do dia meditando. Esqueçam isso, não é nada disso. São técnicas que hoje são muito passíveis de serem colocadas em prática no mundo moderno. São práticas de atenção plena, que é manter-se no presente.
E a forma mais, digamos assim, direta para a gente começar a aplicar mindfulness é através da respiração. Então, eu vou pedir alguns minutos, de vocês para uma prática de respiração, antes de dormir e ao acordar. Eu vou explicar como isso pode ser feito. Eu me baseio aqui em métodos muito validados, tá, por pessoas que utilizaram. Se a gente for citar aqui pessoas conhecidas no mundo todo, as pessoas que praticam mindfulness e conseguem ter uma clareza mental muito maior, uma regulação emocional substancial e, acima de tudo, uma capacidade de memória aumentada. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, Ray Dalio, que é um dos principais empreendedores de investimentos nos Estados Unidos, pratica mindfulness, Pablo Marçal, Jeff Bezos, Oprah, Jim Carrey. Então, essas pessoas praticam esse tipo de atenção plena, e validam o método porque elas se sentem especialmente mais capazes em tomadas de decisão mais rápidas, uma amplitude de visão maior, uma maior lucidez, e uma capacidade de equilíbrio emocional diferenciada e, acima de tudo, uma memória aumentada. Isso a gente busca muito hoje, porque é impossível você ter, por exemplo, uma capacidade de crescer na vida se você tem um certo grau de ansiedade, se você tem um certo que lhe bloqueia. E quando você pratica uma técnica de condicionamento cerebral, você começa a diminuir todos esses vieses que nós temos naturalmente por ser uma sociedade muito acelerada. Então, hoje nós estamos conseguindo desacelerar as pessoas através de condicionamento cerebral. Então, eh, presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque abre muito uma discussão que a gente vai ter a partir de hoje, que foi dito por essa frase que eu vou citar aqui, foi dita por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que morreu em 1970. Então ele disse isso em 1950, e hoje isso é mais moderno do que nunca. A gente tem uma sociedade enorme de pessoas que estão desenvolvendo suas, aquém de suas capacidades. Maslow disse a seguinte frase: a história humana é uma história de homens e mulheres que se subestimam. Então, a história humana é uma história de homens e mulheres que se subestimam. Por que isso é tão relevante? Porque a gente fica esperando acontecer alguma coisa na nossa vida, alguém aparecer, um evento sobrenatural. A gente fica esperando um evento incrível acontecer que vai mudar a nossa realidade. Mas isso não acontece. Somente nós podemos mudar a nossa realidade. Ninguém pode fazer isso por nós. E a gente fica esperando isso. Então as pessoas passam às vezes uma vida inteira esperando para fazer uma mudança nas suas vidas, e não fazem. Então nós somos uma sociedade que vive aquém do nosso potencial. Então o que a gente está fazendo aqui hoje é tentar condicionar o nosso cérebro para relaxar e dormir melhor através de técnicas validadas, só que nós vamos ter que mudar a nossa conduta do ciclo sono-vigília. O ciclo sono-vigília, para vocês terem um entendimento um pouco mais claro, é todo ciclo de alternância de 24 horas, onde a gente passa em torno de 8, 7, 8 horas dormindo e outras 16, 14 a 16 horas acordado. E tudo que a gente fizer nessas 14 ou 16 horas vai influenciar naquele ciclo que a gente passa 8 dormindo. Então, nosso cérebro ele é repleto de neurotransmissores. E esses neurotransmissores eles são excitatórios e são inibitórios. Neurotransmissores excitatórios, que aumentam a frequência cardíaca, aceleram o nosso metabolismo, eles não podem estar presentes em larga quantidade próximo da hora de dormir. Então, a gente condiciona o nosso cérebro para isso. Eu vou pedir licença para vocês para fazer um rápido compartilhamento de tela, apenas para fazer a apresentação do método e depois algumas relações sobre o que a gente vai conversar hoje, para a gente ter aí uma melhor compreensão, tá? Para vocês poderem entender um pouco mais acima daquilo que a gente vai conversar. Estão conseguindo enxergar minha tela aí? Se vocês me sinalizarem que estão conseguindo enxergar minha tela, melhor. Estão conseguindo ver minha tela, provavelmente, né? Se vocês não tiverem conseguido, alguém não estiver conseguindo ver minha tela, por favor, me avisa que eu já
mexo aqui na projeção novamente, mas acho que está todo mundo enxergando minha tela. Então, eu quero que vocês aprendam em 8 semanas, de uma forma gradual, 10 práticas efetivas para alcançar um sono de alta performance. Essas 10 práticas efetivas, elas vão ser aprendidas gradualmente. Por que gradualmente? Porque a gente vai colocar em prática, vai ser de forma bastante acessível e simples. Nós vamos botar em prática a cada 2 semanas algumas dessas técnicas que vão ser separadas em intervenções ambientais, onde nós vamos mexer na rotina do ambiente, no lugar em que, que vocês dormem, no quarto de vocês, nós vamos fazer intervenções ambientais específicas. Muitas delas vocês já têm, algumas vocês vão aperfeiçoar. Eu vou incrementar uma prática de relaxamento nessas primeiras 2 semanas que vocês vão fazer e vão começar a notar a diferença no, na regulação emocional, vão começar a notar a diferença na clareza mental. E isso é sem dúvida. Eu pratico, as pessoas que praticam sentem isso. É preciso uma certa constância de pelo menos alguns dias nela. Na semana 13 e 4, nós vamos fazer algumas adequações nutricionais, controle de algumas substâncias e alguma parte dietética de alguns alimentos que contêm substâncias precursoras de neurotransmissores ou hormônios do sono. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês sobre isso. Vocês podem, quando precisarem, me interromper por alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Mas eu vou dar algumas intervenções nutricionais interessantes para vocês praticarem, para vocês usarem. E eu vou falar o que vocês têm que cuidar e como vocês têm que fazer essas adequações nutricionais. Na semana 5 e 6, nós vamos fazer algumas intervenções comportamentais. Tudo isso, algumas mudanças de hábitos, se forem necessárias, vão ser feitas nessas semanas 5 e 6, quinta e sextas. E nas semanas 7 e 8, nós vamos reforçar as práticas de relaxamento. Veja que no intercurso dessas 8 semanas, eu vou colocar práticas de relaxamento para vocês, ok? Vocês vão desenvolver práticas de relaxamento. Não vamos deixar para as últimas 2 semanas para fazer as práticas de relaxamento. Nós vamos inserindo as práticas de relaxamento nessas 8 semanas. E na semana 7 e 8, a gente vai montar, então, um ritual de prática que você vai escolher qual você melhor se adequa, e aí a gente vai utilizar ela antes de dormir e ao acordar, junto com todas as outras intervenções que a gente vai fazer nessas 8 semanas. E a partir de então, a gente vai ter aí o início de uma mudança substancial no condicionamento do cérebro de vocês para dormir melhor. E esse dormir melhor vai potencializar os resultados durante o dia de vocês. E alguns de vocês vão com certeza começar a praticar, fazer práticas de mindfulness durante o dia. Eu vou falar práticas informais de mindfulness, muito fáceis de fazer durante o dia, simples e fáceis que você pode fazer na sua rotina e não precisa se dispor ou se esforçar demais. Apenas você vai praticá-las de uma forma natural e vai ver que essas práticas informais são poderosíssimas. Eu aplico-as quando estou andando na rua e você vai fazer a mesma coisa e vai ver como que é interessante de ter, vamos dizer assim, uma, uma capacidade de autocontrole muito maior. Eu quero apresentar aqui para vocês agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero apresentar para vocês, antes da gente continuar a nossa apresentação aqui, o porquê que aconteceu, por que que nós estamos hoje aqui e por que que é possível hoje modificar substancialmente a capacidade das pessoas dormirem com qualidade. Em primeiro lugar, nos anos 2000, antes dos anos 2000, era muito difícil a gente ter essa conversa que nós temos agora, porque a tecnologia em torno da neurociência do sono era muito pobre. Então, o que as pessoas faziam, apelavam era para medicações. As pessoas tomavam muito remédio para dormir. Remédio para dormir ele é efetivo até certo ponto. E hoje em dia existe um grande movimento no mundo para reduzir a quantidade de comprimidos para dormir, porque os comprimidos para dormir eles não desligam o cérebro totalmente, eles não produzem um sono natural, eles são sedativos e existem muita relação com problemas de saúde e uso de medicações para dormir, justamente porque o cérebro não descansa totalmente. Quando você passa anos e anos tomando comprimidos sem descansar,
você não tem uma saúde física, nem mental, nem emocional adequada, e isso tem trazido muitas intercorrências. E hoje, o padrão ouro das abordagens para problemas para dormir não é mais medicação, são terapias cognitivo-comportamentais, similares a essa que nós vamos fazer aqui, que é o método sono reparador. Isso é uma terapia comportamental cognitiva com acessórios de mindfulness. Então, eu vou trazer aqui inicialmente para vocês os últimos 20 anos ou 25 anos de pesquisa de neurociência do sono e das próprias neurociências, que mudaram substancialmente com uma única razão, que mudaram substancialmente a neurociência. Essa razão é ressonância magnética funcional. A ressonância magnética funcional permitiu que a gente observasse o cérebro funcionando. Então, você coloca uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e começa a fazer perguntas para ela, ou pede para ela preencher coisas, ou pede para ela pensar em coisas. E quando ela começa a pensar em coisas, vários pontos no cérebro começam a se acender. Então, a neurociência pôde identificar áreas do cérebro que estavam funcionando quando as pessoas estavam literalmente usando o cérebro. Isso foi uma evolução na neurociência substancial. Isso só aconteceu nos últimos 20 anos. E em contrapartida, antes disso, nós tínhamos apenas técnicas estáticas para avaliar o cérebro. Depois que a ressonância magnética funcional apareceu e que a polissonografia se consolidou, a gente hoje consegue entender os processos subjacentes à neurociência do sono. A gente consegue saber quando uma pessoa está sonhando. Vou contar uma coisa para você agora que vocês não sabem, provavelmente. Hoje é possível um neurocientista do sono colocar uma pessoa numa máquina de ressonância magnética funcional e saber com o que ela está pensando, com o que ela está sonhando, me desculpa. Ou ele não sabe, ele sabe dizer, por exemplo, se essa pessoa está sonhando, que está correndo, que está fazendo exercício, que está fazendo grande movimento. Ele sabe dizer se esse sonho de grande movimento. Ele não sabe dizer se essa pessoa está correndo de carro, está correndo a pé, mas ele sabe dizer que essa pessoa está tendo um sonho de grande movimento. Porque quando nós sonhamos, nós vamos ter alguns, eu vou contar várias coisas interessantes para vocês aqui ao longo desse encontro e dos outros. Quando nós sonhamos, nós acendemos quatro áreas principais do cérebro: a área da memória, a área do movimento, a área da visão e a área das emoções. Então, um neurocientista com você dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional pode dizer se você está tendo um sonho de grande impacto emocional, porque vai acender áreas no seu cérebro de áreas do sistema límbico da emoção. Então, ele vai saber. Ele não sabe se você está sonhando com um filho, com uma pessoa querida, uma emoção muito forte, mas ele sabe que você está tendo uma emoção substancial. Então, isso é o que nos proporciona trazer à tona uma mentoria como essa, porque é possível hoje você condicionar, se aprendeu com a neurociência, que é possível fazer um condicionamento do cérebro para a gente poder saltar de um patamar ao outro e ter uma capacidade de relaxamento mais profundo, aproveitando cada hora de sono que nós temos disponíveis. Você sabe que a gente tem um tempo de sono disponível cada um. A gente não consegue dormir muito mais do que a gente foi programado para dormir, ou às vezes nem por ter, a gente não tem às vezes tempo para isso, a gente não tem essa capacidade, né? Às vezes precisa aproveitar ao máximo cada hora de sono que a gente tem. Então a gente precisa condicionar o nosso cérebro a relaxar. Por isso que eu falo que o condicionamento ele vem de um relaxamento profundo, e uma das técnicas mais importantes para isso é o mindfulness. Eu trago mais um dado aqui de grande relevância. Eu chamo isso de milagres da neurociência, tá? Porque são coisas impactantes que aconteceram nos últimos 20 anos. Existe uma pesquisadora de Harvard chamada Sarah Lazar, e ela descobriu que o mindfulness, isso que eu vou propor que vocês façam, de forma simples, algumas práticas simples e acessíveis, vocês vão achar interessante, tenho certeza. Ela comprovou, em 2011, ela comprovou em 2011 que o mindfulness, presta atenção nisso, é capaz de aumentar o espessamento da massa cinzenta do córtex pré-frontal, que é o escritório do nosso cérebro. Córtex pré-frontal, essas duas partes frontais, direito e esquerdo do nosso cérebro, essa parte, ela é responsável por todo o pensamento analítico, a tomada de decisão, toda a questão de pensamento crítico é realizada pelo córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal teve
a sua massa cinzenta espessada num estudo de 8 semanas. Veja, nós vamos fazer aqui uma prática de 8 semanas. Em 8 semanas que pessoas praticaram mindfulness. Dentro do laboratório dessa cientista, dentro de máquinas de ressonância magnética funcional. Deixa eu deixar claro uma coisa. É claro que nesse estudo as pessoas praticaram mindfulness por em torno de 20 minutos por dia. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos iniciar uma prática de mindfulness de 5 minutos por dia, porque eu não quero que vocês saiam tentando fazer coisas que nunca fizeram e parem de fazer e percam a consistência. Então se começa devagar, lento, 3 a 5 minutos eu vou pedir para vocês, eu vou mostrar como vocês vão fazer. A porta de entrada para um mindfulness é a respiração. Eu vou explicar como vocês vão fazer inicialmente a primeira respiração. Vocês vão aprender. Isso vai ser por áudio. Eu vou mandar um áudio guiado para vocês, vou explicar no grupo. Mas eu quero que vocês entendam que a conclusão desse estudo foi que foi possível retardar o envelhecimento do córtex pré-frontal. Vocês sabiam que com o passar da idade, o nosso córtex pré-frontal, que é o nosso escritório do cérebro, é onde a gente tem um pensamento crítico, acabei de falar, tomada de decisão e faz associações de memória, ele vai perdendo a espessura com a idade. Nós perdemos córtex pré-frontal com o envelhecimento. No estudo de Sarah Lazar, as pessoas que praticaram o mindfulness aumentaram a espessura do córtex e conseguiram retardar o efeito do envelhecimento sobre o córtex. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que isso tem uma relevância substancial na qualidade de vida e na longevidade da vida de vocês? Isso é de explodir o cérebro. E por que que isso não está sendo disseminado e todo mundo não está falando sobre isso? Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido a palavra mindfulness ou atenção plena, estão ouvindo aqui. Porque é preciso que as pessoas se disponham a isso. Em segundo lugar, existe uma grande rede da indústria farmacêutica que não tem interesse que isso seja divulgado. Isso são pesquisas de Harvard. Eu vou contar mais uma pesquisa de Berkeley, na Califórnia, que é do diplomata do sono chamado professor Matthew Walker. Ele descobriu que o sono, que eu vou explicar para vocês, o sono REM, ele é responsável por diminuir 50% dos disparos do centro de estresse do cérebro, que é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma estrutura desse tamanho de uma amêndoa, do tamanho de uma amêndoa. Ela fica bem na parte do meio do nosso cérebro, a amígdala cerebral. E ela é que dispara os estímulos elétricos do eixo do estresse, de medo, raiva. Todo o eixo do estresse é desencadeado por essa estrutura chamada amígdala cerebral. Olha só que interessante. Quando você está privado de sono, você está dormindo mal, a amígdala cerebral, responsável por te desencadear medo, raiva, preocupação excessiva, essa amígdala, ela fica 60% mais ativa, disparando mais quando a gente está em privação de sono. Isso significa dizer que quando você está dormindo mal, você é mais impaciente, é mais irritado, é mais hostil e é mais agressivo. Alguém, por acaso, não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Agora existe comprovação científica disso, porque através de ressonância magnética funcional, Matthew Walker provou que a nossa amígdala ela fica muito ativa quando a gente está dormindo mal. É por isso que a gente nos falta inteligência emocional, que é uma das habilidades que mais faltam no mundo corporativo hoje. Inteligência emocional. A inteligência emocional de empatia, controle emocional, autoconsciência, ela está muito em falta. Os CEOs de empresa estão atrás dessas pessoas. Onde estão essas pessoas? Todas estão dormindo mal. Todas estão em seriados, em maratonas Netflix, madrugada dentro. Todas estão ceifando horas de sono para permanecer mais tempo em plataformas digitais, para buscar metas ininterruptas na vida. E essas pessoas elas ficam cada vez mais aceleradas e com mais ansiedade e preocupações excessivas. Elas têm a amígdala disparando demais no cérebro. Matthew Walker provou isso. Eu vou mostrar aqui no meu compartilhamento mais uma vez, vocês vão me dar licença aqui, esses dois trabalhos, é, se vocês desejarem ter aí aumentarem o conhecimento de vocês, está aí esses dois trabalhos. Presta atenção nas datas que esses trabalhos foram publicados. 2010 e 2009. Quer dizer, já fazem 15 anos que a gente sabe disso.
E agora isso está vindo com muita força aí no mundo científico. Por quê? Eu vou contar para vocês então por quê. O que está acontecendo é que os governos e o meio corporativo está severamente preocupado com os resultados da sociedade. Os governos estão preocupados com a quantidade acelerada de doenças que estão surgindo, que são decorrentes de um sono de baixa qualidade. Doenças físicas, mentais e emocionais. Vou citar uma doença chamada de Alzheimer, vocês conhecem, ela está ligada diretamente à falta de sono. Ela Não, foi ligada diretamente à falta de sono nos últimos 5 anos, pelo grupo de pesquisa de Beckerley. É, a qualidade do sono, a qualidade baixa do sono profundo tem sido vinculada ao desenvolvimento de Alzheimer. Pessoas têm boa. 40% mais chances de ter ataques cardíacos quando dormem, quando estão privadas de sono. Pessoas têm 3 ou 4 vezes menos células que combatem o câncer do sistema imunológico quando estão privadas de sono. O sistema imunológico fica muito fraco, a gente fica com suscetibilidade a infecções. Eu posso contar para vocês uma história que chama o seguinte: a Organização Mundial da Saúde declarou em 2022 que todas as profissões de turno oposto, pilotos de avião, aquelas pessoas que trabalham em vigia noturno, pessoas que trabalham em turno oposto, foram consideradas pela OMS profissões potencialmente cancerígenas por causa da inversão do relógio biológico do sono. Não é igual você dormir durante o dia do que você dormir à noite. Nós estamos com milhões de anos de evolução com um cérebro que só dorme à noite. E as pessoas hoje estão trocando a noite pelo dia, estão dormindo de dia, aquelas pessoas que precisam trabalhar à noite. A OMS declarou isso. Então, isso tudo está vindo à tona. Então, o que está acontecendo? Os governos estão fazendo cálculos, estão vendo que estão gastando 400 trilhões de dólares por ano em doenças ligadas à privação de sono da nossa sociedade. A nossa sociedade parou de dormir porque nós dormíamos em torno nos anos 50 e 60, nossos antepassados ou as pessoas, né, ainda que a gente conhece que são nossos avós estão vivos, eles dormiam em torno de 8 a 9 horas por dia. Hoje nós dormimos uma média de 6,4 horas por dia no Brasil. E nós precisamos de um ser humano para ter uma boa, um sono reparador de 7 a 9 horas. Então, quer dizer, eu estou passando para vocês informações que são dados governamentais. E as corporações, por sua vez, as empresas, estão computando prejuízos do quê? Nunca tivemos tantos absenteísmo em trabalho, pessoas que faltam por estresse, burnout, ansiedade. Doenças que estão vinculadas à falta de descanso e pausa. Essas pessoas têm deixado de trabalhar. Um outro fenômeno incrível que está assolando o mundo corporativo, você sabe qual é que é? O presenteísmo. É aquelas pessoas que estão no trabalho, mas elas não estão focadas onde estão. Estão cansadas, estão exaustas, dormiram mal, passaram na Netflix até 2 da manhã, acordaram às 6 para ir trabalhar. Então, o que essas pessoas fazem? Elas quebram grupos de trabalho, elas transferem responsabilidades, elas atrapalham um grupo, elas causam transtornos e atritos em grupos de trabalho. E um dado que saiu pela Rand Corporation agora no início do ano foi estarrecedor para o meio corporativo, onde começou-se a fazer uma real campanha para as pessoas dormirem melhor, que mostrou que CEOs são aqueles os diretores das empresas, né? Os gerentes de cargos elevados, de altos cargos. CEOs é a abreviatura para essas pessoas que coordenam equipes. CEOs privados de sono possuem equipes 30% menos produtivas do que CEOs que estão descansados, que estão com sono em dia. Então, isso chamou atenção, está chamando atenção do mundo corporativo. O que as empresas de tecnologia estão fazendo nos Estados Unidos? Apple faz isso, a Cisco faz isso, a Google faz também. Estão montando locais para os seus funcionários descansarem depois do almoço, deitarem ali por 20 minutos e tirar aquela soneca. Isso tem comprovado que em empresas de tecnologia você tem mudanças muito rápidas. Você não pode perder para o seu concorrente. Você tem lá um cara desenvolvendo um software e o cara vem desenvolver um outro software em seguida. Você não pode perder tempo em tomada de decisão. Então, esses caras
eles estão tendo possibilidade de clareza mental, tomada de decisão, quando eles dormem rapidamente depois do almoço, em torno de 20 minutos. E muitos não dormem, ficam 10 minutos ali praticando mindfulness, que é ficar deitado ali não pensando em nada. Isso é mindfulness. Estar presente no momento. É, então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que as coisas estão mudando, e a gente está fazendo aí parte dessa mudança. Eu estou trazendo esse método sono reparador, que é um método validado dentro do meu consultório, para apresentar para as pessoas. Por isso, eu estou montando um grupo, esse grupo de vocês, que é um grupo seleto. Algumas pessoas não puderam participar, eu vou mandar na gravação no grupo. É um grupo seleto onde eu vou validar esse método, e para larga escala, onde vocês vão poder usar esse método, vocês vão aplicar isso, vão sentir diferença. Mas, acima de tudo, eu gostaria de solicitar que vocês se dispusessem a, 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 a praticá-lo, a fazer, a tomar uma decisão na vida de vocês e, e fazer. Realmente, de fato, botar a mão na massa e fazer e aplicar essas medidas que eu vou passar para vocês hoje, que seguramente você vai se beneficiar substancialmente delas. E eu começo aqui falando, acima de tudo, que a gente, antes de qualquer início de jornada, a gente precisa colocar algumas diretrizes, e eu gostaria de botar essas diretrizes para vocês, expor essas diretrizes para vocês, para que vocês possam compreender com mais profundidade do que exatamente nós estamos falando. Então, fazendo um rápido apanhado do que a gente falou até aqui, quando eu falo em condicionamento do cérebro, é manter o cérebro no presente, em primeiro lugar, e num modo serenidade. O modo serenidade é aquele modo onde você não está com estímulo excessivo, nem está completamente apático. Eu vou fazer uma observação muito relevante agora sobre os três modos operacionais de como o nosso cérebro funciona, para então a gente, no final, alcançar com isso o relaxamento. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque isso vai embasar a nossa discussão. Nós temos um chamado ciclo sono-vigília. O ciclo sono-vigília é aquele período de alternância nas 24 horas, onde a gente fica acordado e quando a gente dorme. Quando a gente fica acordado, a gente funciona em um modo operacional que pode ser dividido em três. Nosso cérebro funciona em três modos operacionais distintos. Tá? E esses três modos operacionais distintos, eles são modulados por neurotransmissores, que são substâncias químicas que são desencadeadas dentro do nosso cérebro, que excitam o nosso cérebro, fazem ele acelerar e ou inibem a atividade dele, reduzindo a velocidade, nos deixando de forma mais serena. E eu vou falar um pouco sobre isso para vocês entenderem como que a gente chega num sono de qualidade, tá? Através dos modos operacionais do cérebro. Então, eh, em primeiro lugar, a gente tem três modos operacionais muito claramente definidos no nosso cérebro. A gente funciona assim todos os dias, tá? Eu gostaria que vocês observassem o modo recompensa, o modo ameaça e o modo serenidade. Como que funciona esses três modos, né? Então eu posso aqui contar histórias para vocês, que vocês vão se identificar imediatamente com os três modos cerebrais, né? Então a gente tem, por exemplo, se eu for falar o primeiro modo, que é o modo recompensa, é aquele modo do neurotransmissor dopamina. Quando você todos os dias sai de casa em busca daquilo que você está pensando, que você quer conquistar na sua vida, você libera dopamina. É o neurotransmissor que te mantém o foco, a atenção e te instiga a ir atrás daquilo que tu deseja. É o neurotransmissor que libera um prazer muito forte no teu cérebro, pela busca do significado de alguma coisa. Mas é o mesmo neurotransmissor que vicia o teu cérebro, por exemplo, quando tu fica nas redes sociais. Isso chama dopamina barata.
né? É uma dopamina que você fica ali navegando por horas. Por exemplo, quando você senta para olhar o futebol, olhar o seu time jogar futebol, o seu time está jogando bem, tá, que libera dopamina, você sente um prazer muito grande. E aí você fica ali assistindo futebol. Eu vou te dar um exemplo de que libera dopamina no máximo potencial para vocês entenderem como a dopamina um neurotransmissor viciante. A cocaína, ela é capaz de aumentar a dopamina do cérebro em 10 vezes. Então, a dopamina presente 10 vezes no teu cérebro te produz um prazer muito grande. A dopamina é um neurotransmissor do prazer. É um neurotransmissor que, se usado de forma qualquer, ela suga a tua energia. Ela diminui a tua capacidade de perceber as coisas com clareza. Se ela é usada com sabedoria, você vai atrás dos teus objetivos e do significado da tua vida. Então, hoje, a maioria das pessoas por aí está consumindo dopamina barata. Sabe como é que se consome dopamina barata? Ao invés de você focar, ao invés de você usar a sua dopamina para focar naquilo que você quer fazer, onde você quer chegar, nos seus os objetivos, você se distrai ou procrastina com redes sociais. Um celular é uma forma de você consumir dopamina barata, queimar sua energia com dopamina barata e não utilizar a energia para fazer uma coisa produtiva. É por isso que as distrações das redes sociais têm trazido tantos transtornos para as pessoas. Uma delas é o vício comportamental em telas. Dopamina vicia. E quando você consome muita dopamina barata, você gera picos de dopamina no seu cérebro e logo o seu cérebro reabsorve essa dopamina para pegar mais dopamina. É igual um viciado em cocaína. O viciado em cocaína, quando ele cheira a cocaína, ele recebe aquela dose indescritível de prazer e logo que ele começa a consumir a droga com frequência, a dopamina decai no cérebro dele, é logo reabsorvida e ele precisa de mais, ele precisa de mais. Então hoje nós estamos tendo isso nos celulares, nós temos uma geração de viciados em comportamentais, principalmente em jovens e adolescentes. Aliás, os distúrbios do sono estão muito presentes nessa classe de pessoas também por dopamina barata. Então, o modo recompensa, ao mesmo tempo que ele dá sentido à sua vida, ele pode transformar você num viciado comportamental. Nós temos dois tipos de dopamina que nós vamos aprender a lidar hoje, que é a dopamina barata, aquela que rouba a sua energia, e a dopamina nobre, é aquela que você faz você buscar o resultado, você usa a sua dopamina, a sua energia produzida pela dopamina para manter o foco e a atenção naqueles resultados que você deseja. Isso é de extrema relevância para o sono. Presta atenção numa coisa. No momento em que eu vou falar para você isso aí, tá? Lá no final dessa aula você vai saber as recomendações que você vai usar, começar a usar a partir de hoje. De manhã bem cedo você não pega celular. Você não pega um celular ao acordar, como as pessoas fazem, e coloca um celular no olho logo que acorda. Você não vai mais fazer isso, você vai mudar um pouco o seu padrão, você vai esperar um pouquinho. Quando você pega um celular e coloca na tela, quando você acorda, você consome dopamina barata. Você vai lá e começa a olhar a sua rede social e ali você fica se distraindo logo ao acordar, gastando energia, usando a dopamina que você precisa para produzir, para ter foco atencional, você começa a gastar lá no celular às 7 da manhã. Da mesma forma que nós vamos controlar o uso de telas, isso um pouco mais adiante, antes de dormir, você começa a colocar a tela a 30 centímetros do seu olho. Antes de dormir, você começa a consumir dopamina barata, que é um estimulante. Muitas vezes você precisa reduzir o metabolismo do seu corpo e você fica assistindo coisas nas redes sociais que são vícios comportamentais que te excitam o teu organismo, por exemplo, ofertas de compra, começa a passar coisas na internet, eu tenho informações que estimulam o cérebro, aquilo produz dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor avesso ao sono. Você tem que estar com dopamina disponível durante o dia para trabalhar, ter o seu foco. Durante a noite, você precisa baixar os níveis de dopamina. Você precisa começar a deixar outro neurotransmissor aparecer no seu cérebro, que eu já vou mostrar a seguir, e não dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nos trai, porque ele é um neurotransmissor do prazer. Então, o modo recompensa, ele precisa ser controlado. Tá? Esse é o primeiro modo que nós funciona no nosso cérebro. E é muito normal, todos nós trabalhamos pelo modo recompensa. O segundo é o modo ameaça. O modo ameaça é um dos modos mais relevantes e importantes que nos trouxe até aqui como seres humanos evoluídos nesse mundão de tecnologia. Foi o modo ameaça, o modo do estresse. A gente
quando liga o modo ameaça, cujos neurotransmissores são a adrenalina, né? Você tem a adrenalina e tem o cortisol, que é o hormônio do estresse. São substâncias que nos fazem tomar iniciativas para resolver problemas, coisas que nos incomodam, para resolver desafios. Então, o modo ameaça, ele nos avisa, olha, é, você precisa resolver tal coisa, ou essa coisa vai passar em cima de você. O modo ameaça é o mesmo modo que você liga quando está, por exemplo, caminhando numa rua escura e você está lá com seu celular, com dinheiro na carteira, e você ouve um barulho ou pessoas caminhando na sua direção contrária numa rua escura. Você logo vai disparar uma quantidade substancial de adrenalina no seu sangue, que vai inflar seus músculos, preparar você para correr ou para lutar. E você vai aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai aumentar o seu metabolismo do seu corpo, vai dilatar suas pupilas, vai levar todo o sangue para os músculos e vai deixar você, vai aumentar sua frequência cardíaca, aumentar sua frequência respiratória para fazer você lutar ou correr. É o modo do eixo de estresse, luta ou fuga. Eu faço uma pergunta clara para vocês agora. Vocês acham que é interessante estar com o modo ameaça ligado antes de dormir? Não. Pois bem, então, o que acontece é o seguinte: hoje a nossa sociedade ela está o tempo todo pensando em coisas e estímulos constantes e chega na hora de dormir, você está no celular vendo uma cena de tragédia, está vendo que a bolsa caiu, está vendo que a crise está aí, está vendo que não sei o que no celular naquela hora e tudo isso gera o quê? Gera adrenalina. Toda vez que você tem uma sensação de ameaça do eixo Hum. de estresse, você sente um estresse em você e você não pode resolver nada aquela hora antes de dormir, com uma tela na sua cara vendo que ano que vem as previsões não sei o quê, ou que um acidente de ônibus matou 20 crianças não sei aonde. Sabe o que que isso acontece quando você está assistindo, está olhando isso à noite? Isso gera estresse, libera adrenalina, que é um neurotransmissor que produz aumento da taxa cardíaca, aumento da frequência respiratória e aumento da temperatura corporal, que é o contrário do que você precisa para relaxar e descansar. Você está entendendo por que que a gente está com um problema de telas hoje? E é uma das coisas que eu vou monitorar, que a gente vai controlar de forma muito saudável e muito tranquila. Você não precisa se preocupar agora. Eu sei que quando eu falo isso para os meus pacientes, as pessoas falam assim: não, só falta esse cara me pedir agora para mim ficar sem celular. Não, não vou ficar, não vou pedir para você ficar sem celular. A não ser que agora está tendo uma moda por aí muito grande, não sei se vocês estão vendo, uma galera fazendo assim, ó, 20 dias sem celular, tá pegando uma moda aí agora, nessas coisas vão e vêm, né? Tem uma galera ficando 20 dias sem celular e pergunta para essas pessoas, eu recentemente tive uma amiga que fez isso, pergunta para essas pessoas como é que elas estão se sentindo depois. Ah, foi maravilhoso, foi ótimo. Que é óbvio, né? Mas a gente é viciado comportamental, então nós não vamos fazer essencialmente isso, mas nós vamos controlar o celular quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. Vocês vão ver a diferença que isso faz na vida de vocês. Se disponham a fazer, ter um pouco de cuidado com o seu cérebro, porque o nosso cérebro ele funciona sempre nessas respostas, queiramos nós ou não. Ele vai sempre responder pelo modo recompensa, ou pelo modo ameaça, ou pelo terceiro modo, que eu quero que vocês comecem a prestar atenção um pouco mais, que é o que nós vamos desenvolver aqui no nosso método, e nós vamos transformar esse modo um pouco com uma maior predominância, que é o modo serenidade do cérebro. O modo serenidade do cérebro é esse que você conhece. Sabe como é que eu vou fazer você lembrar dele? É aquele modo que você passou o ano todo aí batalhando, e aí você parou para ir para a praia. Aí você chegou na praia. Amanhã você chegou na praia e você está de férias, você não tem nenhuma preocupação naquela semana, você não vai pensar mais em nada. Aí o que que você faz quando você está na praia? Você vai lá, senta, fica olhando para o mar. Pode pegar uma cervejinha, pode pegar ali um suquinho. E ali você está ligado no modo serenidade. Não existe nada te estressando e não existe e você não está em busca de nada. Você não está em busca de nenhuma recompensa imediata. Você não está querendo nada. Você só quer ficar ali. Então você libera uma substância de extrema relevância chamada serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. O neurotransmissor do bem-estar, serotonina, tem 80% do seu nível sérico produzido no intestino, que é o sistema nervoso entérico, chamado hoje. Então, aqui, lá na terceira semana, eu vou falar com Hum. você sobre alguns aspectos sobre intervenções nutricionais.
você tem 40% do seu corpo são de células. Olha só, 40% das células do seu corpo são de micro-organismos, são alienígenas no seu corpo, não são células suas, são fungos, protozoários, vírus e bactérias que moram no seu intestino. 40% do número de células do seu corpo. Chama isso microbioma, ou antigamente chamava de microflora intestinal. Esses animaizinhos, ou seres vivos, não são animais, né? São seres vivos dentro de você, eles ajudam a processar a sua digestão e ajudam a manter íntegros os neurônios que produzem serotonina no seu estômago. E hoje a gente vê aí uma avalanche de pessoas no mundo tomando antidepressivos que são chamados de inibidores da recaptação da serotonina. São substâncias, são medicações que tentam inibir a reabsorção da serotonina do corpo, né? Tentam manter ela mais tempo no corpo. Só que a pergunta que eu faço é: adianta você tomar uma medicação se você não está produzindo serotonina adequadamente? Então, essa é a questão. As medicações estão aí para nos ajudar, só que a gente também tem que ajudar o nosso corpo. A gente também tem que ajudar o nosso cérebro e o nosso corpo a produzir os neurotransmissores. Não adianta a gente querer ficar tomando medicação. Se fosse esse o caso, vocês estão vendo ali a substância chamada de melatonina, o hormônio do sono. A melatonina, ela se forma. Sabe quem é a precursora da melatonina? Olha só que informação vocês estão tendo agora. Isso aí ninguém tem. A sociedade não sabe, as pessoas não sabem disso. E é uma pena. A serotonina é que dá origem à melatonina. Você está entendendo a importância? E a melatonina é o hormônio do sono. A melatonina é o hormônio. Todos vocês já devem ter ouvido alguma vez falar da melatonina, que ela é o hormônio do sono. Ela prepara o seu cérebro para relaxar e para dormir. Então, e quem dá origem à melatonina é a serotonina. E quem produz 80% da serotonina é o intestino. Você está entendendo como que a gente, que a informação é tudo na vida? Aí você vive, como é que as pessoas vivem hoje? Tem um paciente que chegou semana passada, né? Semana passada um paciente chegou no meu consultório, um gerente de farmácias, o cara trabalha que nem louco em farmácia, farmácia bomba, é uma rede de farmácia, a maior rede de farmácia do Brasil, e o cara atende 5, 6 farmácias, ele corre para lá e para cá. Ele não tem, ele falou, como é que como é que é a tua alimentação? Eu falo, doutor, eu não como, eu engulo comida. Ah, legal. Então o que que você engole? Ah, eu junk food. Sabe o que é junk food? Ele não falou junk food, ele falou hambúrguer. O cara come, o cara já Hum, estava acima depois, o cara, eu vou rapidinho, para mim tem que ser um hambúrguer rápido no almoço. Aí eu chego em casa 8h30 da noite, cansado, aí eu acabo comendo, faço um sanduíche. Cara, sanduíche com presunto, com mortadela, junk food, comida industrializada, cheia de aditivo, conservante, hum, corante. Essas comidas industrializadas, né, que a gente compra em mercado, isso se chama de junk food, que é comida lixo. Esse tipo de comida, ele detona com a flora intestinal. Ele sobrecarrega a flora intestinal, ele mata vários desses protozoários e fungos do bem. E aí você dificulta todo a função do seu intestino e a produção de serotonina é afetada. Então, o nosso segundo cérebro é o intestino. Olha só que estudo interessante. Foi feito por uma professora de Harvard, que matou a microflora de ratinhos em laboratório, deixou a microflora, ratos estéreis. Esses ratos passaram a ter ansiedade e depressão 2 vezes maior do que ratos que estavam com a microflora preservada. Então, quer dizer, a associação enorme com a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, que é o neurotransmissor que reduz a ansiedade, que é o neurotransmissor envolvido diretamente no problema da depressão. Esses neurotransmissores, eles devem ser preservados. E se você tira esses neurotransmissores ou você prejudica a microflora intestinal de ratos, os ratos passam a ser isolados, depressivos e ansiosos. Será que isso também não está acontecendo com os seres humanos que estão
se alimentando mal, estão dormindo mal, não tem serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, não tem a melatonina em dose suficiente, porque a serotonina não se formou. Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Nós estamos manejando mal os três modos operacionais do cérebro. Veja que nós precisamos do modo recompensa, nós precisamos do modo serenidade, nós precisamos do modo ameaça. O modo ameaça, o eixo do estresse, ele tem que estar ativo durante o nosso dia, para nós resolver nossos problemas, aquelas coisas que nos incomodam. O modo recompensa, ele precisa estar ativo na nossa vida, para a gente ter foco naquilo que a gente quer. Só que não em dopamina barata, droga, álcool, vício comportamental em telas. Isso é dopamina que queima a nossa energia. E o modo serenidade, ele precisa fazer parte desse sistema para nos dar o bem-estar, para nós sabermos assim, ó, não, eu devo saber até quando acelerar, eu devo saber quando tirar o pé para não ser um estressado, e eu devo saber quando tirar o pé para não ser um ambicioso desenfreado por dopamina. Entende? Então, se eu fosse mostrar para vocês o que o modo serenidade é capaz de trazer, ele traz o chamado estado de flow, que é o estado mais fácil de adquirir o relaxamento. O estado de flow, todos vocês já sabem o que é. É aquele estado Não. mental onde o corpo e mente fluem em perfeita harmonia. Você está, por exemplo, aparece muito quando você está dançando, praticando exercícios, hobbies, meditando, né? Praticando um pouco de mindfulness e também trabalhando. Quando você está naquele fluxo do seu trabalho, é, existem médicos que entram em estado de flow numa cirurgia de 8 horas. Você pensa, porra, como é que o cara ficou 8 horas operando ali, cara? 4 horas abrindo um rim de um cara. Aquele cara tá em estado de flow, cara. Porque se ele não tiver em estado de flow, ele enlouquece, ele cai duro ali, ele não consegue. Ele tá ali cortando, ligando a artéria, removendo, entendeu? Isso é um estado de flow. Nós, dentistas, por exemplo, a gente, em 1 hora e 2 horas de atendimento ali, que você tá fazendo uma prótese, uma coisa, você tá ali esculpindo um dente, você tá em estado de flow. Assim, pessoas que em qualquer profissão. Então, é um estado de profundo envolvimento, né? Onde o flow é um estado presente, você está Boa. ali integralmente, de corpo e alma. E olha só agora o trabalho que eu vou trazer para vocês, publicado na revista Science por dois psicólogos americanos, que desmistificaram o nosso grande problema dos três modos operacionais do cérebro. O professor, agora não está me escapando o nome aqui do psicólogo americano, mas eu vou botar essa referência para vocês. São dois psicólogos americanos publicaram na revista Science, portanto, a revista de maior impacto que existe no mundo. Publicaram o seguinte: mandaram para 1.700 norte-americanos três perguntas. Presta atenção nisso, porque isso aí vai ser arrebatador para nós poder partir para a nossa próxima fase da discussão, onde eu vou falar de sono. Aí vocês vão entender melhor. Eles mandaram três perguntas. Ah, Para 1.700 pessoas, o que você está fazendo agora? Primeira pergunta. Segunda pergunta, onde é, está a sua cabeça agora? E mercado de terceira trabalho. pergunta, o quão feliz você está agora? Eles descobriram com essas três perguntas que as pessoas que estavam presas no passado ou no futuro, pensando em preocupações excessivas no futuro, e relataram que estavam remoendo coisas do passado, eram substancialmente menos felizes do que aquelas que relatavam que estavam em flow, ou estou agora presente, estou aqui trabalhando X, estou prestando atenção no que estou fazendo. Outras falavam, eu estou aqui fazendo tal coisa, mas estou pensando não sei o quê no passado e no futuro. Então, o estudo deles, resumindo, o título é Uma mente que vaga é uma mente infeliz. Significa o quê? Trazendo a importância, está na revista Science, de estar presente. O que é estar presente no momento presente? Mindfulness. Mindfulness é estar presente no momento presente. Existe um empreendedor americano chamado Jim Rohn. Mindfulness. Jim Rohn fala o seguinte: olha Mindfulness. só. Jim Rohn diz assim: onde quer que você esteja, esteja lá. Isso é mindfulness. Por exemplo, eu vou desafiar vocês a praticarem mindfulness no trânsito, na rua, entendeu? Não tá caminhando na rua pensando em projeção. É claro que você tem que pensar no futuro e tem que aprender com o passado. Agora, se você fica o tempo todo como as pessoas estão, em preocupações excessivas no futuro e remoendo problemas do passado, as pessoas são substancialmente menos felizes. Isso nós vamos mudar. E quando a gente muda isso, a gente ativa o modo serenidade. E quando você atinge o modo serenidade, você produz serotonina. E quando você tem serotonina, você tem melatonina. Chegamos onde eu quero que vocês cheguem. Descansar.
preparar o seu cérebro para relaxar. Agora me explica, como que você condiciona um cérebro para relaxar se você está cheio de adrenalina às 8:30 da noite, cortisol e com dopamina? Entendeu? Você tem que ter esses neurotransmissores durante o dia. Agora, quando você começa a chegar à noite, eu quero que você comece a desacelerar. É isso que eu falo para meus pacientes. Vamos entrar Hum. no modo serenidade mais próximo da noite. Para isso, eu gostaria de voltar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para mim, né? Para mim voltar aqui, falar com vocês aqui diretamente sobre os processos do sono, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais o que acontece quando a gente entra, Homem. se prepara para dormir. O que acontece? Como seria o nosso sono de forma se ele fosse perfeito, se ele fosse um modelo de como a gente estivesse usufruindo e desfrutando profundamente cada hora de sono que a gente tem. Como que seria o nosso sono? Bom, existem dois processos, tá, básicos que trazem o nosso sono, tá? Eu vou explicá-los rapidamente aqui e depois eu vou projetar para vocês entenderem. Eu vou contar uma história para vocês gravarem para sempre esses dois processos do sono, tá? No momento que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, vocês podem interromper, me perguntar. Eu gostaria que não perdessem, né, nem nada, nenhum tipo de explanação aí. Vocês me interrompessem, por gentileza, e eu respondo aquilo que eventualmente tem alguma dúvida, tá? Então, vamos lá. Os dois processos básicos que nos trazem o sono, que dão a vontade de dormir, são o processo circadiano, é um deles, tá? O processo circadiano, ele obedece um relógio biológico de 24 horas, aproximadamente 24 horas, que nós temos dentro do nosso cérebro. Veja que nós temos um relógio biológico que conta as horas dentro do nosso cérebro. Sabe qual é a prova disso aí? Se você já foi uma vez, você já teve assim, ó, você tem um voo amanhã, né? Você tem que pegar um voo Hum. amanhã, às 9 da manhã, e você tem que acordar 6 da manhã ou 5:30 da manhã. Aí você põe o relógio para acordar às 6 da manhã, porque você tem um voo às 9 para pegar. Você nunca se deu conta que às vezes você colocou às 6 da manhã o despertador e às 5:58 você acordou? Sim, antes do despertador. Você tava pensando demais naquilo. Ué, mas você não dormiu? Estava inconsciente? Alguma coisa ficou contando as horas, entende? Então é incrível, o cérebro tem um relógio biológico. Esse relógio biológico, ele é monitorado, ele é orientado, melhor dizendo, né? O relógio biológico é orientado pela luz natural. Então, por exemplo, a gente falou do neurotransmissor melatonina. A melatonina é o hormônio do sono e ele começa a ser liberado por volta das 10:30, 11 horas da noite. E ele tem o pico dele às 3 da manhã. Tá? Essa liberação de melatonina, ela é controlada por esse relógio biológico. Por exemplo, às 7, 5:30, 7 da noite, dependendo do local, começa a escurecer. E células do nosso cérebro constatam que a luz natural baixou, porque os nossos olhos, né, começam a enviar sinais de baixa de luminosidade, está chegando a noite. Presta atenção que nós estamos falando de uma coisa que aconteceu milhões e milhões de anos antes da luz elétrica. Né? Antes da luz elétrica, em torno de 5:30 da tarde, 7 horas da noite, dependendo do qual local do globo você estava, a luz natural começava a baixar, sua retina captava então que a escuridão chegava e o seu cérebro avisava uma glândula chamada hipófise, avisava a hipófise. Hipófise, a luz se foi. E a hipófise, então, começava a se preparar para liberar a melatonina, que começava ali por volta das 10:30 da noite. Quando você liberava a melatonina até as 3 da manhã, né, 4, 5 da manhã começava a chegar amanhã. E amanhã significava que, mesmo com os olhos fechados, você sabe que a luz começa a entrar na nossa retina, né? Se você deitar num quarto com luz, você vai ver que é diferente com a luz apagada e os olhos fechados com a luz apagada e com a luz acesa é diferente. Então, quando começava a amanhecer, os nossos chamam uma estrutura chamada núcleo supraquiasmático no cérebro, né, capta as ondas de luz, né, e avisa o cérebro, olha, está chegando o dia. Então, o que acontece?
Ali, por volta das 7:30 da manhã, você está numa liberação máxima do hormônio cortisol, aquele hormônio do modo ameaça, que é o hormônio chamado hormônio do estresse, que é aquele hormônio que prepara você para enfrentar o dia. Você está entendendo? Isso tudo funciona. Isso, o nome disso é processo circadiano. Significa que quando começa a cair a noite, o seu cérebro automaticamente ele prepara-se para relaxar. Ele começa a entender que o momento é de dormir. Então ele começa a preparar para liberar melatonina no sangue. Só que o que acontece hoje? O que acontece hoje? Com a luz elétrica e os dispositivos eletrônicos, a gente fez com que o dia se perpetuasse por mais tempo dentro da nossa casa. A gente fez a noite virar dia. Hoje, quando anoitece, a gente está apenas se preparando para começar nossas atividades noturnas. Nós estamos fazendo parte de uma sociedade pós-industrializada, cheia de opções. De noite, as nossos antepassados, eu pergunto para vocês, os bisavós de vocês, os avós de vocês, o que eles faziam às 9 horas da noite? Eles iam dormir. Meia-noite era realmente, de fato, metade da noite. Hoje, meia-noite, tem gente que está ali checando a última vez os e-mails. Tem gente que vai estar nas redes sociais. Tem gente que está na primeira maratona Netflix da noite. E o que acontece? A gente começa a diminuir as nossas horas de sono. Depois eu vou contar ainda uma história ainda mais interessante para vocês, que é o que acontece quando a gente perde a primeira metade da noite, ou quando a gente acorda muito cedo e perde a segunda metade da noite. Mas isso logo mais. Então, o processo circadiano é o primeiro processo que tu é programado para dormir, entende? E nós estamos quebrando com as sociedades pós-industrializadas. O segundo processo chama processo S, tá? Só pelo termo mesmo, é processo S, que é um processo químico. Por exemplo, o processo S é o seguinte, Ah, para ser bastante prático para vocês. O processo S é aquele processo quando você fica muito tempo acordado, quanto mais horas você fica ah, acordado, mais você usa energia. E um dos subprodutos dessa energia vai se acumulando no seu cérebro. E ela chama uma molécula chamada de adenosina. Essa molécula chamada de adenosina, ela vai acumulando no seu cérebro, acumulando no seu cérebro. Quando ela tiver acumulada em larga quantidade no seu cérebro, ou seja, você passou 14 horas acordado, 16 horas acordado, essa ah, substância, essa molécula, ela produz uma intensa desejo por dormir, uma intensa vontade de dormir, porque você está com muita adenosina acumulada e você precisa, quando você dorme, essa adenosina toda é drenada do seu cérebro, é revigorada para você começar de novo um outro dia. Você ah. precisa dormir para a adenosina ser Hum, drenada do seu cérebro. Aí, agora presta atenção numa coisa super interessante, ó. Existe uma substância que se liga nos mesmos receptores que a adenosina no cérebro e impede você de dormir. Alguém sabe qual é essa substância? Cafeína. A cafeína, ela se liga nos mesmos neurotransmissores da adenosina. É por isso que a cafeína é um estimulante potencial que realmente deixa você ligado. Energético, cafeína, chocolate, se ligam no lugar da adenosina e não deixam a adenosina se fazer efeito. Então você fica acordado por mais tempo. Mas quando a cafeína é removida do seu cérebro, né? Quando você finalmente, todo aquele café que você tomou é removido pelo rim, né? Pelas enzimas, é, é quebrado pelo fígado, desculpa, pelas enzimas do fígado, aí você tem que chamar de rebote da cafeína, né? Aí vem a adenosina que entra com tudo de novo, aí você não aguenta, você cai duro. Vou contar aqui uma história de um paciente meu, só para você entender os ah, processos, tá? E aí eu vou explicar como funciona basicamente o sono, e aí depois vou falar o que vocês vão fazer para começar a mudar isso. Tá? Ó, vamos fazer de conta uma coisa aqui. Eu estava falando que eu tenho uns pacientes que são adolescentes que fazem vestibular para medicina, então eles acham o máximo virar noite estudando. Eu falo para eles, vocês são loucos, vocês não estão aprendendo nada, vocês estão piorando os desempenhos. Não, isso é coisa de adolescente. Olha só, então vamos fazer uma analogia. Hoje, o João acordou hoje às 8 horas da manhã, o João acordou e ele foi para aula, ele foi trabalhar. Ele ficou o dia inteiro na função, trabalhando. Aí chegou ele tomou a decisão que à noite, essa próxima noite, ele não vai dormir. Então, vem comigo. Ele acordou, recebeu, ali você estava no pico do cortisol, né? Às 7:30 da manhã, você está no pico do cortisol. Bom, ciclo, né? Circadiano, né? Você está ali,
o seu cortisol está no pico. Aí você, às 11 da manhã, né, está com bastante cortisol, adrenalina funcionando a 1.000 por hora, entra na tarde, você vai a 1.000, né? Chegou a tardinha, o que aconteceu à tardinha? O seu metabolismo começa a baixar, né? Começa a cair a luz natural, você começa a baixar. Aí você já está com muita adenosina acumulada no seu cérebro do dia todo na função, trabalhando, focado, prestando atenção nas coisas. Você está cansado, né? Aí começa a sentir uma pressão do sono. Aí o que que o João faz lá? Ele falou que ele vai passar a noite toda produzindo um relatório para a empresa ou estudando para o vestibular. Aí ele vai lá, pega uma jarra de café e começa a meter café às 8 horas da noite. O que que ele faz? Ele oblitera os canais, né, receptores da adenosina com cafeína. Então a adenosina não age mais, mas a adenosina continua sendo produzida no cérebro dele. Ali pelas 11 da noite, né, ele está com a produção de melatonina iniciando, só que ele está com estimulante, ele está mantendo. E ele fica a noite toda. Aí o que acontece? Lá pelas 3 da manhã, o João está no pico da melatonina. Então ele sente um cansaço, cara. Ele tá ali, ele sente um cansaço, mas ele sente que, bah, cara, vai ser difícil eu virar essa noite toda e amanhã tem o dia todo ainda. E aí o que ele faz? Ele mexe mais cafeína e ele sente aquele cansaço violento, né? Forte cansaço que ele sente. Mas olha só, de repente, pelas 5:30, 6 da manhã, ele tem, de novo, ele é revigorado de repente, ele fica bem de repente. Por que isso? Como que o cara estava cansado, esgotado, 3 da manhã, 4, de repente às 6 da manhã ele tá ligado de novo. O que aconteceu? Ritmo circadiano. O cortisol começou a ser liberado, independente se ele ficou sem dormir ou não, o cortisol vai ser liberado pelo ritmo circadiano, é um ritmo no nosso corpo, entende? E aí ele se sente de novo revigorado. Então, como pode uma pessoa que passou a noite toda sem dormir estar mais cansada às 3 da manhã do que às 6, 7 da manhã? Isso acontece por causa do ciclo circadiano. A melatonina foi removida, né? Às 3 da manhã, a melatonina estava pesando no cérebro dele para ele dormir. É o hormônio do sono. Só que a melatonina Ah, foi reabsorvida porque o ciclo circadiano vai embora e entra o cortisol. Aí o João tá ligado, super ligado às 7 da manhã, de novo. Ele pensa que dormir o quê? Eu não preciso dormir, eu tô bem de novo, cara. E continua no café. Só que o que acontece ali pelo meio-dia, depois quando ele comer, aí ele vai sofrer de novo aquela ação. À tarde ele vai começar a se arrastar na tarde e a cafeína não vai mais fazer efeito. E é exatamente pelas 6, 7, 8 da noite ele vai estar completamente derrubado pela adenosina, que concentrou-se em quantidades enormes no cérebro dele, já por 36 horas acordado. E se ele não receber uma infusão na veia de anfetamina ou cafeína na veia, ele vai dormir em algum momento, cair duro 7, 8, 10 da noite, ele não aguenta mais. É impossível ficar mais do que 36, 70. Quem tentou fazer isso, esse recorde foi batido por um americano. É proibido, isso foi proibido, esse recorde no Guinness Book proibiu, né, essa tentativa de privação de sono, porque isso pode matar, né? Mas o cara ganhou, que conseguiu, ficou aí, não sei, ficou quase 70 horas, mas não aguenta, né? O cara cai. Então, o que acontece? O ritmo circadiano, ele mantém funcionando o tempo todo. E o processo químico da adenosina também, eles são independentes, tá? Mas chega um momento que eles se unem para derrubar o cara na hora de dormir. Então, o que acontece? Esses dois processos são os que controlam o nosso sono, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela, só para a gente ter uma. Aqui, ó. Esses dois processos, tá? São o que controlam o nosso sono, tá? Mas onde eu quero chegar agora não quero, se vocês tiverem, por favor, me façam pergunta, né? Não quero que vocês durmam, né? Eu não vou ficar chateado se vocês dormirem nessa aula, né? Enfim. Esses dois processos, eles combinados, eles levam a gente para os estágios do sono, que eu vou falar rapidamente aqui para vocês entenderem como que funciona. Nós temos dois grandes estágios do sono básicos, que é o sono não REM e o sono REM, tá? REM é uma abreviatura para Rapid Eye Movement, que é movimentos oculares rápidos. Isso foi um fenômeno descoberto em 1956 por dois pesquisadores americanos que estudavam o sono. Então, eles descobriram que existia uma fase do sono em que a gente movimentava rapidamente os olhos de um lado para o outro e uma outra fase que os olhos ficavam mais calmos, né? Enquanto eles mediam isso
por uma polissonografia. Então, eles deram o nome das fases do sono baseados nos movimentos dos olhos. Mas é só isso, é nomenclatura mesmo, né? Mas nós temos dois grandes grupos de estágios do sono, que são o sono não REM, que se divide em três ou quatro fases, a gente vai conversar mais adiante isso. Hoje nós vamos resumir para poder entender bem. O principal sono não REM é o sono não REM profundo, que é o sono não REM reparador. É onde o hormônio de crescimento é liberado. O hormônio de crescimento é liberado pela vida toda e é o hormônio de crescimento que cicatriza os nossos vasos sanguíneos, cicatriza o nosso coração, fortalece o nosso sistema imunológico. Isso é muito importante. É por isso que o sono profundo, que pessoas que têm deficiência de sono profundo não conseguem adentrar o sono profundo, têm altíssimo risco de enfermidades cardiovasculares, são mais suscetíveis à infecção, mais suscetíveis a doenças autoimunes, né, alergênicas, são mais suscetíveis ao câncer e são mais suscetíveis ao Alzheimer, porque o Alzheimer tá ligado à deficiência, à queda drástica no sono profundo. Então, é um sono reparador. Esse é o sono profundo, é o sono reparador. É o sono que nos revigora potencialmente. Falei antes para vocês que esse sono ele ocupa de uma noite toda em torno de 25 a 30% dos estágios do sono. Então, a gente tem que saber aproveitá-lo, porque ele não é um sono abundante. E o sono chamado REM, que vocês estão vendo ali, que é o sono de Rapid Eye Movement, quando a gente entra no sono REM, a gente movimenta rapidamente os nossos olhos de um lado para o outro, né? E é o momento que a gente sonha. REM é o sono onírico, é o sono dos sonhos. E antigamente não se entendia bem por que que a gente sonhava. Hoje, a ciência descobriu, através da ressonância magnética funcional e outras formas de medir a função do cérebro, que nossos sonhos são muito relevantes para a nossa recuperação emocional, né? Então, o sono REM é muito importante para o equilíbrio emocional, para a inteligência emocional, para a autoconsciência, para o desenvolvimento da empatia, para o desenvolvimento da capacidade da leitura da expressão corporal, da linguagem dos músculos faciais, aquela linguagem emocional. Quem tem deficiência no sono REM dorme mal na segunda metade da noite, você não entender, é uma pessoa que não tem muita capacidade de ler, de leitura, das expressões faciais, leitura de tons de voz, leitura de expressão corporal. Essas pessoas que têm deficiência no REM não conseguem ler muito isso nas outras pessoas. Isso é uma linguagem essencial no ser humano. Antes de nós termos a linguagem verbal na evolução, nós só fazíamos sinais, né? Lá tu vai chegar a voltar 2 milhões de anos lá no Australopithecus, eles não tinham linguagem verbalizada. Eles se entendiam por expressões faciais, tons de grunhidos, linguagem corporal. Isso é potencializado e desenvolvido no sono REM. Olha que interessante isso. Para a inteligência emocional, o sono REM é essencial. Os empresários se ligam muito nesse sono. Em segundo ponto, o sono REM é extremamente importante. Olha só por que empresários são tão loucos por sono REM. Eles competem em reloginhos da Apple Watch com o sono REM, sabe? O sono REM é responsável pela criatividade, pela capacidade de criatividade. Olha que eu vou contar para você as coisas incríveis. Foi descoberto alguns anos atrás. Antes disso, eu vou falar de um empresário chamado Pablo Marçal, que tem as mesmas 24 horas que todo mundo e consegue fazer tudo que faz. O cara, independente de ser um cara polêmico ou não, o cara é um puta empresário. Ele usa um dispositivo, ele usa os relógios, até no e-book que eu dei para vocês, tem lá vários, se vocês baixaram lá, tem vários aplicativos de monitoramento do sono e relógios mesmo, o Apple Watch em si. O Paulo Marçal e os CEOs dele, os diretores, os sócios dele, os caras top da linha dele lá, eles fazem competição de quem dorme melhor no sono REM profundo e no sono REM. Por que será? E o Paulo Marçal pratica mindfulness. O cara tem, todo dia ele dá uma deitadinha de 30 minutos ali depois do almoço. 10 ele faz mindfulness e 20 ele descansa ou vice-versa. Por que será? Ele tem mais clareza de tomar decisão, criatividade? Será que eles têm criatividade? Mas olha só o que acontece no sono REM em relação à criatividade. Isso é muito louco, foi descoberto há uns anos atrás. É legal ter esse conhecimento, né? Porque isso aí expande a mente da gente. Quando você está em sono REM, presta atenção nisso. Quando você está no sono REM, sabe o que que acontece no seu cérebro? Espero que todo mundo esteja ligado aí. O seu cérebro fica exatamente igual como se ele tivesse acordado.
As ondas cerebrais dentro do seu cérebro durante o sono REM é como se você tivesse acordado. Você não sabe se você apresenta uma polissonografia de uma pessoa acordada, atividade elétrica de uma polissonografia de uma pessoa acordada e atividade elétrica de uma polissonografia de uma pessoa dormindo, no sono REM, né? É igual, é praticamente igual. As pessoas, difícil, um cara especializado consegue dizer qual, mas é difícil dizer. Por quê? Agora, presta atenção, quando você está acordado, você está com o sentido da visão, da audição, do tato, do odor, todos os seus sentidos, eles estão ligados recebendo estímulos internos. Então, seu cérebro está numa atividade elétrica muito intensa. Você está recebendo estímulos de em todos os seus sentidos. Visual, está ouvindo, está sentindo cheiro, está identificando padrões. Quando você está dormindo no sono REM, você está com esses sentidos bloqueados para o mundo. Só que o seu cérebro, ele está como se estivesse acordado. E o que ele está fazendo? Sabe o que ele está fazendo? Os cientistas descobriram. Ele está fazendo associações entre as associações menos prováveis que você nunca teria durante o dia, associações entre informações que você nunca faria durante o dia, ele faz durante a noite. É por isso que Mendeleev descobriu a tabela periódica de um sonho. É por isso que Thomas Edison descobriu várias das ensaios, dos milhões de ensaios que ele fez para encontrar a lâmpada, ele descobriu num sonho. É por isso que vários cientistas tiveram insights quando estavam dormindo, acordarem, anotaram, no meio da noite se anota. Por isso que assim, ó, é muito interessante você ter um bloco de notas do lado da cama, porque se você, muitas vezes, eu particularmente, eu valorizo muito o sonho, a gente chama isso de eu até posso passar um dia esse exercício para vocês, é um tipo de exercício que você exercita ir dormir, isso para quando você estiver dormindo bem. Você vai dormir depois de focar em alguns aspectos de um problema, e você trabalha aquele problema durante o sono. É muito, 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 muito comum você descobrir uma ideia nova. Eu descubro muito, eu gosto de escrever, eu escrevo muito, eu escrevo muitas, eu tenho muitas ideias novas referente a esse tipo de indução. Tem muita gente treinando já isso, né? Você induzir, encontrar soluções para problemas que você está batutando há tempo, usando o sono para isso. Isso é muito possível e tem sido feito, porque você consegue fazer muitas associações, né? Então, porque isso acontece quando? No sono REM. Agora, presta atenção numa coisa, eu não quero me alongar demais para não cansar vocês, por favor, me perdoem, mas eu vou passar o que vocês vão fazer, mas está interessante essa conversa, não tá? Então, olha só. Agora, informação importantíssima. A primeira metade da noite é de predominância de sono profundo. Veja que o sono não REM e o sono REM, eles acontecem intercalados a noite toda. No entanto, a primeira metade da noite, a predominância é de sono não REM profundo. E a segunda metade da noite é de predominância de sono REM, o sono dos sonhos. É onde você, na segunda metade da noite, você sonha muito. Normalmente, que você tem um sono saudável, você acorda sonhando de manhã, né? Cedo, você acorda sonhando. É porque o sono REM dos sonhos acontece muito. Então, presta atenção. No sono da primeira metade da noite, você cicatriza, revigora, regenera o seu organismo físico e mental. E na segunda metade da noite, você traz benefícios para a sua saúde emocional e criatividade. Então, é assim que funciona o sono. Então, você veja bem, ó, as pessoas estão indo dormir tarde da noite para ficar em maratonas da Netflix, ceifando horas preciosas do sono reparador, que é o sono que cicatriza tecidos, previne doenças cardíacas, câncer, previne infecções, é aquele que regenera sua pele, é aquele que mantém a sua insulina, diabetes também tem muito vínculo com o sono profundo, mantém o seu peso, né? É o sono reparador profundo. Da primeira metade da noite, essa pessoa perde isso quando vai dormir tarde. Só que ela tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar. Então ela ceifa parte do sono que dá criatividade e memória, memória emocional, controle emocional, inteligência emocional. Todo esse sono REM ela perde. Então nós temos hoje pessoas se carregando em empresas aí, cansadas, esgotadas,
fácil, pegando infecções mais fácil, viroses mais fácil, tendo problemas de saúde física porque dorme muito tarde. E falta de inteligência emocional, irritadas, impacientes, hostis, porque acorda muito cedo. Nós temos essa sociedade da exaustão que está completamente desregulada em seu relógio biológico, nos processos C e S, e não entende por que isso está acontecendo. Muito da origem está num sono não reparador, né? Por causa da nossa decisão que nós tivemos na sociedade de reduzir a quantidade de horas de sono. Então, nós queremos mudar isso. Como que a gente faz para mudar isso? Bom, a gente vai começar, nós aqui vamos começar fazendo algumas mudanças, pequenas mudanças. A maioria dessas coisas vocês provavelmente já fazem. Eu vou começar pelo começo, justamente para não fazer nenhuma pressão aumentada, para a gente começar aos poucos. Mas eu quero que vocês façam aqui um exercício para mim importante que é, eu vou passar para vocês agora algumas recomendações ambientais, adequações ambientais no quarto, para o quarto de vocês ser receptivo ao som, mas eu quero, principalmente o objetivo da noite hoje, vocês já fazem algumas dessas recomendações provavelmente, mas eu quero que o principal objetivo dessa é que você aprenda a acordar. Acordar é muito importante, tá? Mas antes de eu falar sobre como despertar mais de forma saudável, para aproveitar o dia, para acordar retendo a energia e não desperdiçando energia, esse é o nosso grande problema hoje. A maioria das pessoas acorda desperdiçando energia, né? Com dopamina barata, e a gente não vai mudar isso. Eu quero dar a primeira e mais importante recomendação de todas. Se eu fosse dar uma só em todas as semanas, eu daria essa. Leiam aí. Manter um horário regular para dormir e acordar mesmo nos finais de semana. Veja, calma, calma. Ah, mas eu vou fazer como isso aí todos os dias. Calma, não é assim. Eu sei que as nossas rotinas, né? Vocês estão aqui justamente para aprender isso. Muitas pessoas não têm condição de fazer isso ainda, porque a vida é muito desregrada. Às vezes voltam para casa, tá horário, né? Tudo bem, nosso mundo é assim. Só que eu quero que você comece a pensar nisso. Se você não pode fazer isso, né? Manter um horário regular para dormir e acordar, você vai fazer isso 2 ou 3 vezes por semana, inicialmente. Tente fazer. Porque essa é a mais importante recomendação que alguém pode dar para vocês em relação ao sono do mundo. Entre todas das 10 práticas, essa aí é uma das mais importantes. Porque isso regula o seu relógio biológico. Quando você regula o seu relógio biológico, você condiciona o seu cérebro a entender, como se fosse um ritual diário, de que aquele é um momento onde ele sabe que ele vai relaxar. O seu cérebro tem circuitos inconscientes muito maiores, muito mais vastos do que os circuitos conscientes, que é o que você está pensando agora, me vendo falar. Você está usando o cérebro pré-frontal consciente. Só que o seu cérebro inconsciente ele é muito. A circuitaria dele é gigantesca. Então, eu falei para você, ele tem um relógio biológico dentro dele. Se ele sabe que você vai pegar um voo amanhã às 6 da manhã e você, no seu cérebro consciente, você, eu tenho que botar o despertador às 6 horas, porque eu tenho que pegar o voo às 9, às 6 eu tenho que acordar. Teu cérebro te acorda às 5h58. Ele está ligado. Você está entendendo? Então, quer dizer, quando você condiciona o seu relógio biológico a funcionar sempre no mesmo horário, olha, vou dizer para você que você vai mudar a realidade do seu sono. Mas eu enfrento muita objeção no meu consultório quando eu falo isso aí. As pessoas olham para mim assim, fulano, cara, tem dias que eu saio da empresa às 8h30, eu não vejo meus filhos, eu chego às 9h30, aí eu vou jantar, daí eu vou conseguir dormir à meia-noite. Quando eu chego às 7, tudo bem. Então faça. Qual é o dia que tu chega às 7? Ah, é segunda, quarta e sexta, quinta, terça. Então, segunda, quarta e sexta. Você faz para mim essa recomendação? Para nós poder ter sucesso no seu tratamento, eu peço isso para o meu paciente. Faz para mim, então, uns 3 dias por semana, faz. Quando você começar a regular melhor seu relógio biológico, eu tenho certeza que você vai buscar alguma forma de mudar um pouco o seu esquema na vida para também fazer isso mais vezes. Aí você vai falar, mas ao fim de semana também, quando der, amigo, né? Eu sei que todo mundo tem atividades, a gente vai fazer coisas no fim de semana, né? Fim de semana é um pouco. Só que quando você puder, você siga esse tipo de recomendação. Isso é precioso. Sabe como é que as pessoas dormiam bem antigamente?
fazendo isso. Mas como é que seu bisavô dormia bem? Porque ele fazia isso. Ele escurecia, ele tinha uma TV que pegava dois canais, se ele tivesse uma TV. Aí ele sabia, daqui a pouco, às 10 horas ele ia dormir, sempre, todos os dias. E às 5, 6 ele acordava, todos os dias. Por que que ele dizia, não, eu durmo bem? Eu acordo. Porque ele tinha um relógio biológico. Hoje em dia nós quebramos esse ciclo do relógio biológico. Tá bom? Então essa é a primeira recomendação. Segunda, o ambiente tem que ser escuro. Lembre-se da nossa fase evolutiva. Use blackouts. Se eu puder dar essa recomendação a vocês, escureça de alguma forma o seu quarto. Se você tem filho que dorme com luz acesa, começa a mudar essa realidade na sua vida. Isso é terrível para a criança e vai ser também ruim para você. O ambiente tem que ser escuro, igual uma caverna. Escureça. Por quê? Porque é no escuro que a melatonina é liberada. Então, o que eu vou pedir para você fazer de forma extremamente importante hoje em dia? Hoje em dia, nossas casas são muito iluminadas quando a gente chega às 5:30 da noite ou 7 horas da noite. Se você tem alguma dificuldade para dormir ou quer melhorar a performance do seu sono, você comece a escurecer, principalmente com luz amarela, deixar a luz amarela, não luz branca. Comece a escurecer os ambientes que você está quando anoiteceu. Se você tem a sua sala, reduz a iluminação da sua sala. Se você está querendo dormir melhor, está com uma certa dificuldade para dormir, reduza a iluminação da sua casa, do seu apartamento. Deixa um pouquinho mais, menos luz ligada, entende? Você vai fazendo o seu núcleo supraquiasmático começar a entender, ó, é noite. Ele vai começar a falar para a hipófise, hipófise, é noite. Você podia começar a preparar a melatonina aí. Agora, se você faz com luz branca ligada a sala inteira e um celular, uma luz LED azul de tela, 30 centímetros do seu núcleo supraquiasmático, como você quer que ele libere melatonina? Em ambientes muito iluminados, você consegue retardar a liberação de melatonina em 2 a 3 horas. Trabalho científico de Matthew Walker publicou que você pode retardar ou atrasar a liberação de melatonina em 3 horas. Poxa, aí você fica deitado lá, feito um zumbi na cama com o olho aberto. Você tá com luz na cara, ficou com luz na cara até há pouco tempo, uma tela ou luz da sua. Reduza a iluminação. O ambiente precisa ser escuro, tá? Controle ruídos o máximo que você puder. Ah, mas eu moro num lugar muito agitado. Aí você talvez tenha que cogitar a possibilidade de usar algum protetor auricular confortável, senão também não adianta ser acordado por uma coisa desconfortável. Mas o controle de ruídos é muito importante. O controle de ruídos faz com que você não entre do sono superficial para o profundo mais rápido. Porque quando você tem ruídos muito constantes no local que você vive, o seu sono, quando você vai cair para o sono profundo, do superficial para profundo, ele puxa você de novo para o superficial. Aí ele vai cair, ele puxa de novo. Mesmo que você não perceba, mesmo que você esteja inconsciente disso, porque você está dormindo, você não consegue entrar num sono mais profundo. Então, controle de ruídos é importantíssimo. E a terceira coisa que eu quero pedir, a quarta coisa, mas assim que eu gostaria de pedir para você, essencialmente nessas 2 primeiras semanas, vamos dividir em duas, né? Na primeira semana você tenta manter um horário regular para ir dormir e acordar. 3 vezes por semana, se você não puder fazer isso com mais frequência. E escureça de alguma forma, dê um jeito de escurecer o máximo possível os seus ambientes. Começa a trabalhar em escurecer um pouco mais o seu ambiente. Na segunda semana você trabalha esses dois e mais o silêncio e a temperatura agradável. Por que temperatura agradável? Porque o teu corpo não consegue dormir com o calor. Presta atenção numa coisa interessante, ó. Quando você está com o modo ameaça ligado, você está estressado, está com ansiedade, está um pouco ansioso, está preocupado excessivamente com alguma coisa, você está com a cabeça cheia de coisa, você não consegue dormir. Por quê? Porque eu tô com a cabeça cheia de coisa a hora, tu vai me dizer, né? Não, não é. É porque você está com excesso de um neurotransmissor chamado adrenalina. E a adrenalina, ela aumenta a taxa cardíaca, aumenta a frequência respiratória e aumenta a temperatura do corpo. Então você não consegue dormir, porque você está com o corpo com a temperatura aumentada. A temperatura aumentada e a taxa cardíaca aumentada, a taxa cardíaca aumentada em si ela aumenta a temperatura do corpo. Então seu metabolismo fica acelerado e você não consegue dormir, porque o seu corpo precisa baixar a temperatura para dormir. Então a temperatura do seu quarto deve estar entre 18 a 22 graus. Isso é fácil de controlar. Se você quer uma dica preciosa para baixar a temperatura do corpo e tornar isso um ritual de relaxamento para dormir, tome um banho quente antes de dormir.
meia hora antes de dormir. Um banho quente meia hora antes de dormir é uma ótima dica, por quê? Marcelo, como assim banho quente? Se é para mim baixar a temperatura da. Eu vou tomar um banho quente? Sim. Quando você toma um banho quente, todo o calor do seu corpo vai para a periferia. Você sai do banho quente, a sua pele está quente. Isso significa o quê? Que seu corpo tá perdendo calor. Se você toma um banho frio, né? O seu corpo, ele confina, todo, ele precisa de calor, né, para sobreviver. Toma um banho frio, todo o calor é concentrado no interior do seu corpo para o corpo manter as suas funções fisiológicas, entende? Ao contrário, é um banho quente. Quando você toma um banho quente, todo o calor a gente chama isso de reação exotérmica, né? Todo o calor tem que ser colocado para fora. Seu corpo está muito quente, ele vai dissipar o calor rapidamente. Você vai perder mais rápido temperatura. É mais fácil de dormir. É um ótimo ritual de relaxamento para dormir um banhozinho quente, tá? Você pode controlar a temperatura por ar-condicionado e tente sempre manter mais baixa, de preferência, do que mais alta, então a temperatura, tá? Então, essas quatro dicas vão ser somadas a uma prática guiada que eu vou mandar para vocês amanhã no grupo, tá? Que é um ritual de relaxamento de respiração controlada, tá? Eu vou mandar amanhã no grupo vocês, eu quero que vocês ouçam com carinho, tá? Eu vou mandar alguns vídeos essa semana para vocês, para inteirar vocês da nossa mentoria. Eu quero que vocês façam adesão a ela. Vocês são um grupo muito precioso para mim, que com esse grupo de vocês, eu vou validar essa mentoria para fora do meu consultório, entende? Com pessoas normais, não só pacientes de dor crônica, mas outras pessoas, e vocês vão se beneficiar de forma, só com essas informações, aprendendo como funcionam esses rituais de relaxamento num mundo acelerado, da sociedade da exaustão que a gente está, só isso para você já é, eu imagino assim, ó, eu gostaria muito, se eu não tivesse conhecimento sobre isso, de receber essas informações todas que estão recebendo. Então, pratiquem esse ritual de relaxamento. A respiração controlada que eu vou passar para vocês amanhã, ela é o início da porta de entrada para o mindfulness. Pensa assim, cara, Jeff Bezos, Pablo Marçal, Ray Dalio, Will Smith, Tiger Woods, todos esses caras usam mindfulness através de respiração. Experimenta fazer. Vê por que que esses caras estão fazendo isso. Eu te peço só uma coisa. Faz 3 minutos. 3 minutos e para. Depois vai para 5. Eu vou te pedir isso só 3 ou 5 minutos de noite e mais 3 minutos quando você acordar. Faça isso. Faça isso. Comece a fazer isso. Aí eu vou explicar como você vai fazer. Você vai esvaziar a sua mente. Você não vai pensar. Você vai focar. Quando você foca, por que que eu tô falando? Por que que a gente fala respiração controlada? Olha só por quê. Mas por que respiração controlada? Muito simples, gente. Quando você fica focando na respiração, no inspirar e no expirar, no inspirar e no expirar, você fica focando naquilo, né? Você está mantendo sua mente no presente, porque você não está pensando em outras coisas. Você está focando na respiração. Quando você está com o foco ligado numa coisa, você se esquece de pensar no que você tem que fazer hoje, no que aconteceu ontem, nas preocupações suas excessivas. Você começa a desacelerar sua mente. Você começa a manter ela no presente. Lembre-se do estudo que eu citei da Science. Uma mente vagante, uma mente infeliz. Então, por isso que a porta de entrada do mindfulness é um relaxamento de ritual de respiração. Por 13 minutos eu peço, 5, já vai fazer uma diferença para vocês no início. E comece a criar isso, a fazer isso ser uma rotina, inicialmente. Tá? Eu vou mandar um áudio no grupo. Então, eu quero que você aprenda a despertar, então. Agora é uma coisa, é muito importante isso. Você não tem ideia da importância que é saber acordar nos dias de hoje. Primeira coisa, quando você acordar, não toca uma tela de celular no olho de cara. Você vai começar a estimular dopamina barata, entendeu? Você vai ver coisas ali agradáveis, você vai liberar dopamina. Essa dopamina que você está liberando ali é chamada dopamina barata, porque é a dopamina, você está queimando energia. Essa dopamina, você deveria estar usando ela no seu trabalho, no seu foco. Você vai cansar antes. E isso é provado. Você está consumindo dopamina barata, você vai cansar antes. Se você começa a acordar de manhã cedo, tá ligando os seus circuitos conscientes e inconscientes e começar a pensar no que você tem que fazer, você começa a liberar adrenalina, entendeu? Você começa a liberar hormônio de estresse antes da hora. Então, o que você vai fazer é isso aqui. Você não vai pegar o celular quando acordar de manhã.
De preferência, a recomendação hoje mais clássica e verdadeira é você deixar o celular um pouco distante do seu corpo. Não deixe o celular carregando, onda eletromagnética do lado do seu cérebro. Não sei, gente. Tem muita gente parando de fazer isso. Eu acho que não é legal deixar um celular, uma onda eletromagnética carregando do lado do seu cérebro. Tem gente que deixa debaixo do travesseiro. Eu tive uma paciente falando, meu celular é adolescente, fica debaixo do travesseiro. Eu falei, você tira ontem o seu celular debaixo do seu travesseiro. Eu deixo carregando e você tá louco. É onda eletromagnética. Ah, tá, mas não tem, não, tudo bem, não faz mal nenhum. Mas então, deixa afastado o seu celular da sua cômoda. Se ele é o seu despertador, ótimo. Você deixa ele tocar, você levanta, vai lá, desconecta ele e faz isso aqui que está escrito na tela. Volta para sua cama, senta na sua cama e permaneça em silêncio intencional. No mundo acelerado, no mundo a 1.000 por hora, no mundo onde todas as pessoas correm o tempo todo, de metas interruptas, onde todo mundo acorda, abre os olhos, sai correndo, pega um celular e vai fazer, sai atrasado, picando na cama atrasado. Permanecer em silêncio intencional é uma dádiva. Então, nesse momento, eu quero que você acorde, deixe seu celular afastado, levante da cama. É bom você levantar para não ficar, não acordar e ficar deitado ali e acabar dormindo de novo, né? Levanta, aperta no despertador, volta, senta ou deita. Se você acha que vai dormir, não deita, senta e fica em silêncio durante 3 minutos desses 5 minutos. Não pega o celular, fica em silêncio. 3 minutos em silêncio. Faça o exercício de respiração que vocês vão receber em áudio. Ou você faça uma oração, se você é espiritualista, faça a sua oração nesse momento. Não foque em nenhuma tarefa do dia, faça a sua oração nesse momento. E, acima de tudo, se você é agnóstico ou gnóstico, você é espiritualista ou não, agradeça. Eu vou dar aqui alguns exercícios de gratidão. O poder de agradecer é substancial para ativar o modo serenidade do cérebro. É incrível o poder de liberação. Vocês não têm ideia, gente, do poder de liberação de serotonina que tem a gratidão. Serotonina é o neurotransmissor do modo serenidade. Serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Quando você agradece, agradeça pelas coisas que você tem na sua vida, entendeu? Você tem muitas coisas por que agradecer. E agradecer ao acordar faz com que você baixe completamente a capacidade do modo ameaça de aparecer no mundo, completamente. E você desencadeie a ação do modo serenidade. Então, respire, agradeça e faça a sua oração se for o caso. Mas não deixe assim, ó, que agradeça pelo dia que está nascendo. Muita gente não acordou esse dia. Muita gente que tinha muita coisa para fazer não acordou no dia de hoje. E só por isso a gente tem a agradecer, entende? Isso é muito forte. Eu tenho certeza que isso consegue ativar potencialmente uma austeridade, porque eu já vi isso acontecer em muita gente nesses 1025 anos. As pessoas me disseram, desde que eu comecei a pensar nisso, desde que eu comecei a acordar e acordar grato, agradecendo pelo que eu acordei, que eu estou ali, que eu posso realizar as coisas, que eu tenho possibilidade de resolver os problemas ainda da vida, da minha vida, da vida das pessoas ligadas a mim. Isso mudou muita coisa. Então, permaneça em silêncio intencional durante 5 minutos. Faça a respiração por três e os outros 2 minutos você visualize como que você quer que seja o seu dia de hoje. Visualize como que está a sua cara no espelho hoje. Como você gostaria que a sua cara estivesse no espelho hoje. Faça essa visualização. Visualize pensando em como que você quer. Deixa eu dar um exemplo de visualização que eu li a biografia do Tiger Woods, que é esse super golfista, né? Ele diz assim, eu sempre visualizo na minha cama, antes de um jogo, como que eu quero dar minhas tacadas no dia seguinte. Outro cara que visualiza, o comediante Jim Carrey, ele visualiza as coisas que ele quer para o futuro. Ele preencheu um cheque de 10 milhões de dólares em 1987 em 1994, e ele ficou sempre com aquele cheque no ano. Em 1994, ele ganhou 10 milhões de dólares no papel de Debbie Lloyd. Visualiza. Quando você visualizou uma coisa, você tem grandes chances de realizar isso. Visualizar é importantíssimo. Olha só essa frase do Henry Ford. Se você pensa que pode ou que não pode, você está certo de qualquer maneira. Então,
visualize, e eu diria assim, ó, visualize e haja, tome ação. Não adianta só ficar visualizando, eu quero isso, eu quero aquilo, você corra atrás do que você quer. Então, se eu pudesse te dar essas quatro dicas que você precisa começar a fazer a partir de agora, e eu gostaria que você fizesse, é, não pegue o celular quando você acorda, nem fique pensando o que você tem que fazer no dia. Permaneça em silêncio intencional por pelo menos 3 minutos, respirando, e agradeça e faça a sua oração, no caso. Depois, por outros 2 minutos, visualize o que você quer daquele dia, visualize o seu rosto como você gostaria que ele estivesse no espelho. E depois, exponha-se à luz natural, porque quando você se expõe à luz natural pela manhã, você regula seu relógio biológico, você faz ele entender que é dia, que agora é o momento de você fazer suas coisas, para ele se acostumar quando a luz começar a baixar na noite. Então, eu vou falar aqui sobre exercícios físicos, não é hoje, né? Eu quero primeiro que vocês façam isso, mas eu vou falar para vocês, a melhor hora de fazer um exercício físico, fazer uma atividade física, é pela manhã, na luz natural. Se você tiver a oportunidade de caminhar de manhã, por exemplo, na rua, não na academia, na rua, é um grande exercício, é um grande bem para o sono. Faz um bem enorme para regular o sono. Então, em resumo, o que eu gostaria de pedir para vocês começarem a botar em prática essa semana, essas 2 primeiras semanas. De manhã cedo você pode botar, fazer isso, é só 5 minutos, gente, entendeu? Todas as manhãs. E no caso das recomendações iniciais que eu dei, separe em 2 semanas. Tenta manter um horário regular para dormir e para acordar nessa primeira semana e tenta escurecer se o seu quarto ainda não é bem escuro. Tenta escurecer luzes que entram em frestas por blackout. Tente fazer alguma coisa que tornar o seu quarto realmente escuro, como se fosse uma caverna. E depois, na outra semana, você tenta controlar o máximo possível de ruídos e a temperatura precisa ser baixa, mais baixa do que alta, entre 18 a 22 graus. A temperatura é muito importante. É só você dormir num quarto quente de verão, numa praia sem nenhum ventilador, você começa a suar e não dorme. Temperatura alta é difícil dormir. E você, então, eu vou ensinar os métodos que você vai aprender de respiração de mindfulness, vão potencializar que você desacelere o seu metabolismo, né? E também para baixar a temperatura, senão você tem um metabolismo aumentado por eixo do estresse, por ansiedade, por preocupação excessiva, por estar ligado no modo ameaça, a adrenalina aumenta a temperatura do seu corpo, isso é importante você entender, né? Então, essas seriam as recomendações que eu gostaria muito que vocês começassem. Você vê assim, ó, que é o início, são 2 semanas, depois vai ficar tudo mais fácil, tá? Porque o que eu vou pedir para vocês nas próximas semanas vai ser mais tranquilo, mas eu vou colocar algumas práticas de relaxamento bem fáceis de fazer. Amanhã eu vou botar o áudio para vocês treinarem, tá? Vou fazer uma coisa aqui. Estou eu de volta aqui, né? Vocês estão me vendo agora. É, então, eu vou trazer para vocês essas práticas, tá? Aos poucos para você entender. Amanhã eu vou botar essa respiração, ela é guiada. Eu guio ela, é uma respiração guiada. Eu vou falar para vocês como vocês vão fazer. Vocês coloquem ela antes de dormir. Pode ser 30 minutos antes de dormir, ou até na cama deitado, você coloca ali o áudio dela, vai ter uma musiquinha por trás, assim, e você vai, então, entender como você faz. É um início de prática de mindfulness. Eu te peço 5 minutos só, tá? Meia hora antes de deitar, ou na cama mesmo, 5 minutos, faça essa respiração. Comece com esses 5 minutos. Se você puder fazer mais, faça, mas não se force a fazer muito tempo de respiração no início. Você precisa condicionar o seu cérebro. E o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, o que a professora Sala Lázaro comprovou naquele trabalho que eu falei de mindfulness, é que assim como você treina o seu corpo para ter saúde física, você pode treinar o seu cérebro na direção de desenvolver circuitos que relaxem o seu cérebro. E você sabe que treinar o seu corpo, você precisa se dispor de treinar, você precisa botar uma roupa de treinamento, ir para a rua correr, caminhar, ou ir para academia. Você tem que fazer isso, né? Você tem que se dispor. Então, para condicionar o cérebro também precisa de treinamento. E cada vez mais, pessoal, é uma coisa que eu falo de coração para vocês aqui, assim, ó, cada vez mais os seres humanos vão começar a treinar o cérebro, assim como treinam o corpo.
porque é comprovado cientificamente que quando você treina o seu cérebro, você reduz os efeitos do envelhecimento do córtex. O córtex ele diminui de espessura, a massa cinzenta. Quando você treina o seu cérebro com respiração e mindfulness, ele recupera a espessura da massa cinzenta, pô. Pensa que é isso, né? Entende? Isso, e a professora Sara Lazar comprovou há mais de 10, há quase 15 anos isso. E agora as pessoas estão se dando conta que a espessura do seu córtex pré-frontal, que é o escritório do seu cérebro, quando você faz o seu pensamento analítico, aqui começa o Alzheimer começa aqui, ó, na região frontal do cérebro. Ele começa a cortar a memória daqui. Isso aqui espessa com o treinamento de mindfulness, gente. Então, cara, o que que a gente está esperando, né? É, você ter uma velhice de qualidade, você ter uma possibilidade de ter maior controle sobre a saúde do seu cérebro. Então, eu acho que esse início seria interessante. Eu vou orientar vocês o tempo todo em relação com áudios e vídeos aqui durante por semana, nas semanas, tá? Nessas 2 semanas vamos fazer isso. Nas 2 semanas seguintes, quando a gente entrar na 13 e 4, eu vou vir de novo aqui com vídeos e áudios. Eu vou orientar vocês como vocês vão entrar nessa segunda semana. E eu desejo fazer uma outra live de acompanhamento com vocês, é, provavelmente ali no dia 6 de janeiro, é uma segunda-feira, daqui a um mês, ou se eu achar que o grupo me quer antes, eu vou voltar antes para a gente conversar aqui, para a gente fazer. Eu quero que esse grupo seja especial e para a gente desenvolver um trabalho bem consistente. E eu vou passar bastante avaliações, avaliações que eu digo informações, né, dados no nosso grupo para enriquecer e reforçar. Essa aula vai ficar lá, só que eu vou dar insights dessa aula para você, lembrando, né, do que a gente falou, e vou estimulando você, vou provocando vocês a fazerem essas equações para adquirir um sono de alta performance. Vai mudar a vida de vocês. Inicialmente, eu gostaria de abrir para alguém que gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Eu estou aberto aqui, por favor. Será um prazer. Eu vou mandar então no grupo um questionário logo depois aqui para vocês fazerem me enviarem no privado. Se vocês notarem qualquer alteração que consta, vocês vão ver lá, existe um ranking, né, de coisas que você tem que prestar atenção. Eh, e, e também, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou mandar a roda do sono, tá? Que é vocês vão, vocês vão ver a roda do sono. É interessante vocês vão preencher a roda do sono ali. Vocês vão preencher exatamente cada condição da roda do sono. E aí, agora, imprimam e preencham. Com lápis mesmo, né? Só preencher assim, não eu vou explicar como você vai fazer. E depois você vai preencher ela de novo lá no final, para você ver a diferença que surtiu. Aqui tem um comentário que pode ser antes do dia 6. Excelente aula. Pode ser, se a gente conseguir, a gente faz um pouquinho antes do dia 6 para fazer as recomendações das terceira e quarta semanas. Vamos ver o que que a gente pode fazer ali em termos de data. A gente vai combinando no grupo. O grupo está aberto agora para quem quiser fazer alguma observação, conversar sobre isso, tá? Do que a gente falou até agora. Eu estou aberto a perguntas, questionamentos. Gostaria de um feedback de vocês. Acharam tranquilo? É possível fazer essas pequenas modificações? De acordar de manhã com um pouco mais de serenidade e de ir dormir com essas adequações ambientais? Tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário sobre o seu sono? Algum comentário adicional sobre o que a gente começou até agora? Essa troca é importante para a gente ter aí insights de todo mundo. Estou à vontade aí para quem quiser fazer pergunta, por gentileza.
Aqui a Simone está perguntando. Adorei a aula. Gostaria de saber se a apneia interfere no sono. Uxa, muito. A apneia interfere muito no sono. É o segundo distúrbio do sono mais comum que existe, tá? E é sempre importante fazer uma avaliação no otorrino, tá? Se você tem um pouco de apneia, faça uma avaliação no otorrino. É uma condição muito, digamos assim, necessária de avaliar. Pelo seguinte, ó, eu como dentista que trabalha com sono, eu trabalho com muitos pacientes com apneia. Existem dispositivos intraorais para usar, tá? Que melhoram muito a apneia, feitos por dentistas. No entanto, antes de um dentista atuar na apneia obstrutiva do sono, é necessário que o paciente vá no otorrinolaringologista, faça uma polissonografia para ver qual é o grau de apneia que o paciente tem, tá? Não sei se é você ou algum conhecido seu, Simone, mas assim, ó, existe a apneia leve, o que se resume a apneia? A apneia são interrupções da respiração durante o sono. E isso é muito grave, entre aspas, se a apneia for moderada e severa, porque quando você para de respirar, o seu coração bate mais rápido para recuperar o resto do oxigênio que não está identificando. Parou de entrar oxigênio no organismo, você parou de respirar. Então o coração bate mais rápido para tentar pegar o máximo oxigênio possível para os tecidos, a sua pressão arterial eleva, entende? E isso fica acontecendo sucessivamente durante toda a noite, a cada parada de respiração. E isso sobrecarrega substancialmente, impede que o seu sono seja profundo. Você tem muita fragmentação do sono. Seu sono é muito fragmentado porque você acorda diversas vezes, ao longo da noite e sem perceber que está acordando. Então é importante fazer uma avaliação médica inicialmente. É muito importante, eu diria imprescindível, para saber qual é o grau de apneia que você tem. Se é, por exemplo, de 5 a 15 interrupções da respiração ou diminuição da respiração, a gente considera isso uma apneia moderada, tá? De 15 a 30, né, já é uma apneia grave, 30 para mais é muito grave. Então, se for, por exemplo, apneias de até 5, 10, até dá para se dizer que é uma apneia leve ainda. Passou de 10, 15, já começa a ficar uma apneia moderada. Quando você tem uma apneia até moderada, os aparelhos de ronco utilizados por dentistas funcionam muito bem. Mas quando a apneia é grave, por exemplo, é mais de 30 paradas, né, por noite, aí 70 paradas, 40 paradas, aí é interessante você utilizar, é indicado você utilizar um dispositivo de ventilação positiva, né, ativa, que é o CPAP, que é um pouquinho desconfortável, mas ele é muito grande, de muito grande importância porque a apneia obstrutiva do sono é uma doença muito perigosa. Ela pode, inclusive, levar a óbito, porque pode ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória, se você tem uma apneia grave, vamos dizer assim. Então é importante investigar com o otorrino para ver qual é o grau de apneia que você tem, ou que alguém que você conheça tem. Esse grau de apneia, ele deve ser avaliado por polissonografia. Você tem que dormir num laboratório de sono, por uma noite, e vale a pena fazer isso por causa da gravidade, da morbidade e da mortalidade da apneia, porque a apneia pode te levar a desenvolver doenças crônicas com o tempo, entende? Hipertensão arterial, por exemplo, enfermidade cardiovascular, né, que a gente estava falando antes, isso tudo pode ser potencializado por apneias, entende? E pode acontecer, acabar virando um doente crônico de hipertensão ou alguma coisa similar por causa das apneias. Isso é perigoso. Então é importante, sim, interfere muito no sono, é importante fazer uma avaliação médica para ver qual seria o indicado em termos de tratamento. Tá bom, Simone? Espero ter respondido a tua pergunta. Alguém mais quer falar alguma coisa? O grupo tá quieto, ninguém fala, todo mundo escreveu, tudo bem. Aqui tá, a Giovana tá dizendo, ótimo, aula, vamos tentar pôr as dicas em prática. Beleza, Giovana, hein? Vou te cobrar, hein? Vou te cobrar na próxima. Colocar é importante, hein? Coloca as coisas em prática. Mais alguém? Quem tá quieta? Paulo, quer falar alguma coisa? Gabriela já falou. Então tá, pessoal. Eu espero que eu tenha
que eu tenha ajudado vocês nesse início aí. Vamos seguir monitorando, tá? Dentro daquilo que a gente consegue fazer, eu vou passando para vocês informações no grupo e a gente vai trocando ideias, certo? Quero então agradecer a É, presença de todos vocês e a gente vai se ver em breve. A gente marca, conversa no grupo para marcar um próximo dia que a gente encontra. E eu vou botando no grupo vídeos e recomendações e áudios de primeiro essa respiração guiada de leve, depois a gente começa com uma coisa um pouquinho mais eficiente em termos de respiração. Correto, então? Um grande